existe um derretimento do cérebro da rapaziada que tá consumindo esse conteúdo gigantesco. E cresce pra cacete, porque tem gente que tá pagando. Essa mina, ela não vai fazer job. Essa mina, ela não vai fazer OnlyFans no vácuo. É porque tem alguém que tá consumindo. E consome cada vez mais. E sustenta esse mercado. Quem é que sustenta esse mercado? Quem é que sustenta essa indústria? Quem é que aumenta essa indústria? E aí a gente vai precisar entender que muitas vezes tem muito pai de família, muito cara que namora, muito red pillzinho. Lucas mandou uma mensagem pelo Pix. Fala, Edson, você acha que nós passamos atualmente na gourmetização do hobby da pornografia? Infelizmente essa pandemia é uma realidade. O que você acha a respeito disso? Mano, não é uma gourmetização. Acho que você tá usando o nome errado. Porque gourmetização quer dizer que uma coisa ela ficou sofisticada, tá? Ou ela é vendida... Vamos explicar aqui primeiro o que é gourmetização, tá? Então assim, não teve uma gourmetização do job, do conteúdo adulto, né? Porque gourmetização é quando você bota uma Nutella em cima de um pãozinho e fala que aquele é um pão gourmet, né? Uma roupagem mais bonita de algo comum, né? De algo mediano, né? É a coxinha gourmet. É o quê? É a coxinha de filé mignon. Você fala, porra, ainda é frito, ainda é carne desfiada. Não muda nada, né? O que acontece hoje é que a gente teve uma popularização e a sociedade abriu uma janela de tolerância muito grande com conteúdo de job e de pornografia. Muito grande, muito grande. E é bizarro, porque a gente abre essa tolerância em prol do dinheiro. Olha isso. Só porque a mina tá fazendo dinheiro, só porque a mina tá fazendo muita grana, a gente olha e fala assim, pô, então é isso, tá certo. A gente tá tão fudido, a gente tá vivendo um sistema tão podre, tão corrompido por dentro, nas entranhas dele. Olha que bizarro. É tudo tão podre, é tudo tão difícil que você fazer algo que anos atrás era algo que poderia colocar sua vida em risco, ser degradante, algo que seria perigoso, vira algo glamourizado. Fala, pô, vou ganhar uma grana, vou ficar super bem e vamos embora. Né? Vamos embora, porque a partir do momento que ganha dinheiro, você fala, não, tá ganhando uma grana, então vamos embora, tá ótimo fazer isso aqui. É uma inversão de valores total. E veja bem, eu sei que é complicado falar o que eu vou falar aqui agora, porque pode entrar numa seara, tipo assim, então você tá falando que garota de programa não é uma profissão digna, job não é uma profissão digna, pelo contrário, tá? Eu acho que as pessoas que vivem nisso, elas merecem ser tratadas com respeito, como qualquer profissão merece ser tratada com respeito ou dignidade. Porém, eu não consigo acreditar que viver o seu próprio corpo, viver de vender o seu corpo, de ser sexualizado, viver em uma profissão o qual tantos profissionais passam por questões de violência, de abuso psicológico, de abuso físico, onde apenas uma pequena parcela ganha dinheiro e uma grande parcela, né, vive num buraco, sendo explorada por cafetão, onde você vai ter que né, ter que se reduzir ali aos desejos do corpo de uma outra pessoa, né, onde, porra, muitas pessoas passam por problemas psicológicos gigantescos. Não acho que isso talvez seja uma opção de carreira, deveria ser a primeira opção de carreira, ou deveria ser tão glorificado como assim o é. A gente falar que profissionais do sexo merecem dignidade é uma coisa, assim como qualquer profissional de qualquer carreira merece dignidade. Menos político, esses merecem chicotada, né? Mas o que a gente precisa entender é isso, assim, ó. A gente hoje pega algo que durante por muito tempo era visto como, porra, isso aqui, cara, pode fazer? Pode fazer. Existe uma galera que consome? Existe. Existe uma hipocrisia muito grande da sociedade? Existe. Que eu já quero entrar nela. Mas hoje a gente fala assim, não, vai lá porque você vai ganhar uma grana, você vai... Gente, assim, de novo, não estou normalizando a profissão, mas estou falando sobre respeito e seres humanos, Rafael. Vamos falar sobre respeito e seres humanos, Rafael? Você pode não querer que sua filha seja garota de programa, seja modelo, mas vamos pensar numa pessoa... Pera, que eu vou até pegar aqui. Vamos pensar como Jesus Cristo pensaria agora, tá? Você acha que Jesus Cristo chegaria aqui e falaria... Porra, Rafael,
Trata a garota de programa com respeito. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Né? Pra você poder ajudar. Pô, acho que essa vida não é certa. Vamos mostrar pra você outras opções de vida mais dignas, outro caminho. Ou Jesus Cristo falaria: fogo nas vadias! Calma. Vamos lembrar. Ó, tá aqui. Tu pode abrir a qualquer hora, tá? Tá fácil. Quando eu tô falando de dignidade, de tratar com respeito, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, tá? É isso, tá bom? Of the King, the Castro, the best, tá? Calma. Sem Jesus Cristo freestyle, tá bom? Primeira palavra de Jesus já mandou um palavrão. Calma, é o meu Jesus lírico aqui, calma. Enfim, do que eu tô querendo dizer aqui, é tão fodido a sociedade que a gente tá em questão de dinheiro que a gente acha que é normal. Fala, pô, tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. Tá tudo bem, a mina vai... Se a mina ganhar dinheiro, tá tudo bem. Pô, ela vai ganhar uma bala, né? Pô, a Martina é um case de sucesso. Por quê? Ah, pô, ela vende o próprio corpo, ela é do job, ela tá lá fazendo aquilo. Mas, pô, tá tudo bem, tá ótimo. Então, assim, a gente acha que isso é perfeitamente normalizado, que é normal, que é incrível. Porque ganham dinheiro, então é isso. Mas o que a gente precisa entender também, e que é... Então vocês entendem meu ponto? Tipo, isso daí, a gente normaliza por quê? Pô, se a mina vai ganhar dinheiro, a mina, vou trabalhar a escala 6x1, eu vou me ferrar num trabalho aqui de 14 horas por dia pra ganhar um salário mínimo, pra ter um patrão escroto, pra me ferrar, pra não ganhar nada, ter que fazer uma faculdade pra, porra, nem trabalhar com Uber e iFood, porque tem pouquíssimas mulheres de Uber e de iFood, né? Então, tipo assim, ela não vai olhar isso, assim, mas ela vai olhar e falar assim, pô, OnlyFans, é isso, vai ganhar uma grana, pô, beleza. Pô, já vou ser infeliz de qualquer jeito, pelo menos aqui eu ganho uma grana, vou ganhar uma grana, vou ficar feliz e vou viver disso. E a sociedade olha isso e fala assim, pô, é isso, pelo menos ela tem um carro legal, né, tem um apartamento caro. Então assim, a gente normaliza isso, entendeu? A gente acha isso normal, a gente acha isso incrível. Mas o ponto que a gente precisa falar, que é muito importante da gente falar, e gente, esse é o ponto mais importante dessa questão de falar, tá? A culpa não é das minas, tá? Existe uma questão de oferta e de demanda. Existe um derretimento do cérebro da rapaziada que tá consumindo esse conteúdo gigantesco. E cresce pra cacete, porque tem gente que tá pagando. Essa mina, ela não vai fazer job. Essa mina, ela não vai fazer OnlyFans no vácuo. É porque tem alguém que tá consumindo. E consome cada vez mais. E sustenta esse mercado. Quem é que sustenta esse mercado? Quem é que sustenta essa indústria? Quem é que aumenta essa indústria? E aí a gente vai precisar entender que muitas vezes tem muito pai de família, muito cara que namora, muito red pillzinho. E os caras pagam isso. Mas, pô, gente, quem que consome isso? Se não tivesse demanda por isso, não tinha oferta, não tem o que fazer. Qual é o mercado? Gente, vou até falar pra você, mas gente, fala pra mim, qual que é o mercado em que existe mais oferta do que demanda? Me conta, qual que é o mercado? Qual que é o mercado que você produz? Vamos lá, ó, eu vou produzir 100 xícaras, mas eu só vendo 2 por mês. E aí no mês que vem eu vou vender mais 100, eu vou produzir mais 100 e só vendo mais 2. Produzo mais 100 e só vendo mais 2. Qual mercado que é esse? Me conta. Isso não existe. Isso é capitalismo básico. Se tem oferta, é porque a demanda é gigantesca. Se tem oferta, é porque a demanda é gigantesca. E se cresce, é porque continuam consumindo. E aí a gente pode falar também da questão moral da nossa sociedade. E cultural. Que também é uma outra parada. E aí, é isso, mano. Ó, a Betina já deu exemplo. O mano que pagava 7 mil reais pras meninas ficar conversando. Tem muita gente com grana consumindo. Pô, exatamente isso, mano. Exatamente isso. E assim, olha que doideira. Mesmo com conteúdo gratuito na internet, cresce OnlyFans. Mesmo com conteúdo vazado em Telegram, mesmo com conteúdo vazado em site, mesmo com tendo um monte de coisa vazada, cresce. Então a gente tá falando de um problema
desse consumo de conteúdo adulto gigantesco. Gigantesco. Então, assim, a gente não vai resolver esse problema. E aqui eu tô querendo falar o quê? A gente tá querendo culpar homem, tá querendo culpar mulher, tá querendo culpar quem? Não tô querendo culpar ninguém, gente. O que eu tô querendo falar com vocês aqui é que a gente não vai conseguir tratar desse problema se a gente não entender a raiz desse problema. Porque você fala, a culpa é das mulheres que ganham com job. Você tá sendo muito limitado no seu pensamento. Muito limitado no seu pensamento. Ah, a culpa é só dos homens que consomem. Cara, de novo, você também tá sendo muito limitado no seu pensamento, né? Ah, a culpa é do machismo. Né? Pô, a gente pode falar de vários, né? Você pode pensar o quê? A solidão crônica que a gente vive nos dias de hoje. A gente pode falar no isolamento das pessoas. A gente pode falar na hipersexualização. Na hipersexualização que tem dos conteúdos hoje em dia. A gente pode falar até mesmo numa questão de moral que tá rolando. Então, assim, é uma parada que é um problema multifatorial e que começa cada vez mais cedo. Então não é que ele é glamourizado, ele tá sendo normalizado, tá sendo institucionalizado. Isso tá crescendo e vai crescer mais, assim. Assim, olha as músicas que você consome hoje, assim. Antes, a gente precisa entender assim, antes você... Vocês não sabem disso, né? Antes, você ia falar um nome, tipo, de uma atriz pornô, cara, ela aparecia num site de subcelebridade. Ela era uma coisa mega restrita, um público muito restrito, assim, pequeno. Pequeno. Só que com a internet, você pega uma Bia Miranda, cara, ela tem um poder gigantesco. Olha o alcance que tem. Uma Andressa Urach, olha o alcance que tem. Do quanto que as pessoas falam a respeito. E aí isso vai embora. Ó, olha essa notícia daqui, ó. Vou ler a notícia aqui, ó. Ó. Após aparecer chorando de saudades do filho, Bia Miranda surpreende os fãs ao anunciar sua própria conta no Privacy. Gente, é isso, entendeu? Se isso aqui não é uma questão da sociedade, se isso não é uma questão de um problema social que a gente tem moral, a gente... Cara, a gente tá fudido, entendeu? Se eu não me engano, essa mesma garota, grávida, né? Abriu um Privacy. Isso daí não é uma questão mais... sabe, vocês entendem o que eu tô falando? Como tem uma questão que ela é muito... muito, muito maior do que só culpa de uma galera só, tipo, e a gente noticia isso como se fosse algo normalzinho, legalzinho, divertido, virou notícia, entendeu? Sei lá. Cada vez que eu olho isso daí, eu fico mais triste, assim. Isso que eu nem vou entrar na vertente, que tem uma galera que me xinga, vocês não estão ligados, tem uma galera que me xinga do mercado de conteúdo adulto falando que eu faço moralismo, e meu Deus, ele é contra a pornografia, meu Deus do céu, ele é contra as do job, meu Deus do céu, ele quer limitar nossas vidas. Tipo, não, velho, realmente, eu acho que... Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mas eu acho que talvez, né, dê pra você viver de outras coisas que não sejam a porra da foto da sua bunda. Só acho, tem coisas mais dignas. Quem sou eu, né? Quem sou eu? E é foda também, né? Que aí eu vou falar, pô, tem coisa mais digna do que viver da própria bunda. Pessoa, beleza, vou trabalhar em shopping. Aí você fala, né? Trabalhar em farmácia, assim, trabalhar em caixa de supermercado, assim, pô, né? Aí é foda. A Stephanie me mandou uma mensagem que é a seguinte. Fala, Ed, eu era aluno assíduo de academia de MMA. Falei pro mestre que não poderia mais treinar. Ele só curtiu minha mensagem, depois parou de seguir, nem respondeu ou perguntou algo. Acho que fiz bem de sair. Você fez excelente, Stephanie. Você fez excelente. E sabe por quê? Porque muitas pessoas confundem arte marcial com seita. E arte marcial não pode ser uma seita. Então, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Eu fiz um vídeo, um corte que eu soltei na semana passada. Tá lá no Cortes do Castrinho, vocês podem... Já devem estar inscritos aqui, mas se não estão inscritos ainda, ajudem a gente a se inscrevendo aqui. Estamos quase chegando a 100 mil. Que é esse daqui, ó. O lado sombrio das artes marciais. E eu recebi um monte de comentário de vários tons diferentes, tá?
Então teve gente concordando com o que eu tava falando um pouco sobre os abusos que aconteciam dentro das academias, sobre algumas cobranças exageradas, com a questão da fachada, com a questão da cobrança que rolava, bibibibobó, com os professores que faziam certos abusos, etc. E teve gente que falou que sim, concorda, mas teve muita gente que entrou num discurso rasteiro, baixo, sujo, que é aquele discurso que resume muito das discussões masculinas e que é uma pena, que é o nível intelectual, cognitivo e das conversas que a gente tem aqui no Brasil. Que é aquele papinho de, não quer isso, vai pro balé. Isso é muito mimimi. Isso é coisa de fresco. Transformar as artes marciais em Nutella. E é uma pena, porque, infelizmente, é exatamente isso que acontece. Transformaram algumas das artes marciais, ou alguns professores e alguns alunos agem como se a arte marcial fosse uma seita. Treinei numa academia de Kung Fu por 2 anos e lá o mestre queria inclusive se meter na vida pessoal dos alunos. Só depois que saí de lá e me reparei, me dei o quanto isso era bizarro. Isso acontece muito, tá? Então o que aconteceu com a Stephanie? A pessoa parou de treinar. O professor perguntou por quê? O professor se questionou, será que é lesão? Será que é machucado? Será que alguma coisa dá uma metodologia? Será que alguma coisa tá sendo errada? Será que alguma coisa aqui a gente pode mudar? Será que tem como a gente reter esse aluno? O professor ele se preocupou muito mais com o ego dele, com a vaidade dele, porque o professor ele tá num lugar que não, você não pode sair daqui. Então, quero que você saia daqui, foda-se, nunca mais vou falar com você, vou parar de seguir, vou parar qualquer contato. Ao invés de parar e trocar uma ideia do tipo assim, vamos entender o que aconteceu com esse aluno. E essa é uma confusão que acontece. Por quê? Muitas pessoas acham que arte marcial, você treinar uma arte marcial, é pra você sair dando porrada em pessoas na rua. E muitos caras, eles têm um ego muito frágil, eles têm autoestima muito frágil, e eles vão pra arte marcial justamente querendo isso. Se eles saem na mão, querem mostrar que eles são um pá. Muitos deles se frustram, inclusive. É muito comum você ver esse aluno achar que ele é grandão, que ele é pica, que ele chega como faixa branca na academia, toma um apavoro às vezes de um faixa marrom, de um faixa preta, que é menor que ele, que não tem shape, que é um cara que tem metade do peso dele, e o cara fica completamente desestimulado, o cara fica até melindrado, porque ele não tá acostumado com isso. Mas a galera acha que tem essa parada de trocação de soco, de grito, de xingo, e algumas academias ainda reforçam muito esse tipo de comportamento e de atitude. E alunos que questionam, ou quando alguém vai questionar o motivo, é tido como mimimi, como frescura, é Nutella. E a gente precisa entender justamente o que é uma arte marcial. Uma arte marcial, ela é muito simples, tá? Uma arte marcial, primeiro de tudo, que uma arte marcial precisa ter? Ela precisa ter uma metodologia. Ponto. Aqui, ó. Treinei numa Muay Thai, numa academia, onde mesmo sendo canhoto, me puseram na base de destro. E todo mundo que lutava, que conversei, disse que isso era absurdo. E se você questionar, você é mimimi. Então, assim, uma academia ela precisa ter uma metodologia. Certo? 2. Essa metodologia ela precisa ser replicável. Não adianta nada. Você não tem uma arte marcial se só o mestre Charlinho sabe fazer isso. Então, assim, não dá. Uma arte marcial que só o mestre Charlinho sabe fazer isso é uma péssima arte marcial. Ela tem que ter uma metodologia, ela tem que ser replicável. Ela tem que incorporar, de certa forma, os valores éticos e morais. E, acima de tudo, ela precisa focar no desenvolvimento físico e mental, que é uma coisa que muitos caras não pensam. Então você vai ter ambientes onde, vai calejar sim, quem não calejar é frouxo, vai tomar fachada nas costas, mas por que você vai... Existe algum princípio, existe algum estímulo? Tá, a gente tá falando de jiu-jitsu, certo? Beleza, jiu-jitsu é uma arte marcial de defesa pessoal. Aonde que você tomar fachada nas costas te prepara para uma defesa pessoal? Onde que você tomar fachada nas costas, ela te constrói algum tipo de resiliência, de algum tipo de força? Como que você vai fazer sempre? Não, é um ritual. Ritual por quê? Porque sim, porque alguém lá atrás fez. Mas precisa continuar? Precisa porque senão é mimimi. Então isso é seita. Isso é seita. Quando você não pode questionar, quando não existe espaço para conversa, quando não existe espaço para melhora, é seita. E muito professor de arte marcial age exatamente assim, porque, infelizmente, muito professor de arte marcial não é professor de educação física, não é praticante de esporte, na verdade, né? Ele não é praticante de esporte, mas ele não é profissional do esporte. Ele não teve uma aula de como dar aulas de educação física. Ele, às vezes, sequer sabe ensinar bem técnica. Ele é um cara que ele é brabo no bagulho, né? E... aqui, ó, isso me lembrou algo que aconteceu quando eu tinha 9 anos no judô. Tinha saído do tatame pra beber água, minha faixa estava no pescoço, depois tinha caído. Ele foi e me enforcou com a faixa ao invés de falar que não podia, com 9 anos de idade.
E isso é tido porque o mestre pode, porque o mestre deve, porque o mestre tá acima, tal. E existe uma diferença muito grande entre hierarquia, respeito, né, disciplina, ordem, que são necessários para o desenvolvimento de qualquer empresa, que são necessários para o desenvolvimento pessoal de uma pessoa. Você sem disciplina, você sem responsabilidades, você sem seguir algum tipo de hierarquia, cara, você tá fudido. Porque uma vida caótica é uma vida infeliz. Mas isso não significa que você deve seguir cegamente as instruções de outro homem sem você olhar e falar assim, pô, acho que isso talvez não seja correto. Porque muitas pessoas vão entrar na arte marcial justamente para lidar com, para aumentar a própria autoestima. Muitas pessoas vão entrar na arte marcial porque elas querem melhorar o relacionamento delas com ela mesma, com o próprio corpo, com a confiança. A arte marcial é um instrumento incrível contra o bullying. Eu, quando fiz judô acho que dos meus 12 aos meus 16 anos de idade, né? Amava fazer judô. E fez muito bem pra mim, pra minha autoestima. Fez muito bem pra combater o bullying na minha escola. Fez muito bem pra melhorar minha socialização. Foi muito boa pra mim. Foi muito legal pra mim. Agora, quando você coloca alguém numa arte marcial onde você xinga, agride, diminui, exclui, trata mal, não ajuda ela a se inserir num contexto, você não tá formando alguém pra se defender contra o bullying. Você tá formando alguém pra praticar bullying. E olha que doideira. A gente aqui só aceita bullying. Academia de arte marcial, ouve aqui o que eu vou falar isso aqui com toda certeza do universo, que eu não tenho dúvida, tá? Academia de arte marcial que só aceita casca grossa é uma academia que tá fadada a fechar as portas. Porque vai ser cobra comendo cobra. Vai ser cobra comendo cobra. Porque uma academia de arte marcial que só aceita casca grossa é um cara que vai estar um batendo no outro. É um cara que um vai estar querendo mostrar mais picudo que o outro. Em vez de se desenvolver junto, em vez de crescer, em vez de ser um lugar que vai ter um aluno comercial, que vai aceitar a galera, que vai estimular, em vez da galera que vai trabalhar colaborativamente, que existe colaboração. Se não existe uma academia que não tem colaboração na arte marcial, ela tá fadada a terminar também. Porque os atletas que treinam no mesmo ambiente, eles se estimulam, eles ajudam. Você tem que ser alguém pra fazer isso. Se você não tiver alguém pra fazer sparring com você tá fudido numa carreira de boxe. Se você não tiver alguém pra treinar no jiu-jitsu com você tá fudido pra se desenvolver. Porém, a gente acaba agindo nesse sentimento de seita, e muito professor e aí, vamos falar a verdade, muito professor de arte marcial, ele é frustrado que ele não ganhou o campeonato, frustrado que ele não cresceu, frustrado que ele pensou que ia fazer fama e fortuna através daquilo, a carreira dele não deu certo, frustrado que ele acabou precisando ir dar aula, frustrado que ele ficou preso num contexto ali, e ele acaba descontando boa parte da frustração nos alunos. E os alunos acabam se tornando vítima e não podem questionar porque, na minha época não era assim. Na minha época eu podia fazer o que eu quisesse. Na minha época eu dava fachada. Na minha época eu dava xingo. Na minha época falou assim e fazia flexão. Na minha época... Eu falei assim, caralho, mano. Sabe? E é isso. A gente vai repetir a coisa ruim em vez da gente melhorar. Em vez da gente olhar... Em vez da gente olhar o que pode desenvolver... Eu tenho uma admiração muito grande pelo Fábio Gurgel, né? Muito grande, assim. Já falei algumas vezes, assim. Porque o que ele fez com a Aliança revolta muito professor de academia de jiu-jitsu, que é, porra, mas que fala que, isso é Nutella, isso é mimimi, não sei o quê. Colocou ordem, arrumou a casa, tornou um ambiente amigável para tudo quanto é tipo de aluno. É uma equipe de competição que ganha diversos campeonatos. Tem uma galera incrível que tá lutando lá. Ganha o troféu de equipe sempre. Forma cada vez mais atleta. Forma cada vez mais alunos comerciais. E os alunos comerciais são justamente o que sustentam a Fundação Aliança, que ganha campeonato. O cara criou uma hierarquia, criou uma estrutura pra fazer isso, que muita academia, durante muito tempo, se fundamentou no princípio de o casca grossa ganha. Aqui, ó. Acho que isso é em tudo. Quando eu fazia futsal, o professor rebaixava os outros, enaltecia um que jogava bem. Com isso, só se desenvolvia os demais que tinham vontade de jogar. Era escroto. Tinha um maluco, tinha um no time de futsal. Cara, assim, papo reto. Eu gostava muito dos meus treinadores de futsal na faculdade. Mas eles pagavam, só faltavam mamar a pica de um jogador lá. O Rafinha. O Rafinha. O maluco podia fazer o que ele quisesse. E aí tinha lá outros 30 cabeça que tava disposto a correr, tava disposto a treinar, tava todo dia. E a moleque, quando tava perninha, não, joga no Rafinha. E aí, cara, foi perdendo um pouco da base da galera. Ao ponto da galera ficava revoltadaça. Falava assim, mano, hoje eu não vou jogar, foda-se, joga pro Rafinha então, vai se fuder. Porque fica com isso, e é uma falta disso, assim, porque não dá pra ter uma confiança cega, né? Um bom treinador, ele olha pra todos os alunos dele, ele olha pro ambiente da academia, olha como é que tá a socialização, olha como é o espaço. E, de novo,
Na arte marcial você vai ter que lidar com o seu ego, você vai ter que lidar com a frustração, você vai ter que lidar com, não com a dor, né, mas você vai ter que lidar às vezes, até pode falar que é dor, né, mas você vai ter que lidar com, pô, eu tô tomando um golpe, isso às vezes não é um lugar cômodo, e você tem que encontrar comodidade no incômodo. É normal de qualquer arte marcial. Mas, de novo, isso na prática do exercício. Mas por que no dia a dia a gente tem que normalizar abuso, assédio, fachada, xingo, grito, tratamento ruim, aluno que xinga o aluno, bota apelido, rebaixa? Pô, o cara vem na academia pra melhorar a autoconfiança dele e você bota a autoconfiança do cara no lixo? O cara que paga a sua mensalidade? Aquele aluno que sai vai pagar do concorrente. E é uma questão muito simples, assim. Só que assim, a gente tem esse pensamento de seita, isso sempre me incomoda. E assim, tem que ter o respeito ao mestre, tem que ter admiração. Só que essa admiração, ela vem através das atitudes, é tipo o pai. O pai que bate no filho, que xinga o filho, que trata mal o filho. Ah, mas tem que admirar o pai. Como se meu pai é um merda? O pai que quer admiração, ele age de postura admirável. O pai que é trabalhador, que sabe a hora de brincar, sabe a hora de ser sério, que bota comida na mesa, que não chega bêbado em casa, que trata bem a mãe. O que o Coruja pensa disso, Ed? É uma baita referência na aliança. Cara, o Coruja é impecável. Coruja é um dos meus professores de jiu-jitsu. Cara, ele é um cara impecável. É impecável. Que atleta incrível, que professor incrível. Cara, é um cara que ele conversa, que você tá com um problema, ele troca uma ideia. Pô, uma coisa que eu acho incrível, assim. E é muito culpa do Casca, né? Culpa, entre aspas, do Casquinha, que também faz muito isso, né? Pô, já teve vezes, sei lá, eu ficar uma semana viajando, pô, chega a mensagem na minha caixinha. Ei, mano, você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Machucou? O que tá acontecendo e tal? Na minha academia é comum as pessoas se machucarem e irem na academia mesmo machucados pra dar um oi, pra conversar, né? E assim, o Coruja, ele é impecável nesse sentido, assim. É o cara que, meu, não deixa a brincadeira se passar. Se ele acha que uma brincadeira tá se passando, ele dá uma bronca, mas quando ele precisa brincar, ele brinca porque é um ambiente legal. Pô, a gente tá lá, a gente tá se divertindo, a gente é adulto, a gente tá conversando, a gente tá num ambiente de amizade. E existe uma certa brincadeira que tem um espaço lá, porque uma socialização ela também não pode ser um ambiente extremamente higienizado ao ponto de ninguém poder, né, encostar no outro, mas também não pode ser um lugar extremamente ríspido e agressivo. Tem que ter um meio tom, existe um meio termo nisso. E acho que o Corujinha faz isso incrível, né? E acho que isso, falta muito disso, sabe? Falta muito disso, assim, de entender o que é esse limite e também da gente também saber cobrar isso, porque arte marcial ela não pode ser seita. E quando eu publiquei aquele vídeo, eu vi muita gente agindo exatamente como seita. Ah, mas sempre foi assim, é você que vai mudar? Tá bom, cara. Então, pô, vamos voltar então. Pô, antigamente o pessoal não lutava com essas luvinhas bonitinhas aí que você luta, não. Vamos pegar a luva de couro dura. Vai tomar uma luvada na tua cara. Tipo, o pessoal não treinava só sombrinha, era socão na boca. Vai tomar socão na boca no box. Ah, não é? É mimimi. Ah, no mimimi não quer fazer que nem antigamente? Antigamente era taparia. Os caras fechavam na mansão Grace e saíram no tapa, no soco, no chute. Quem era fraco era embora. Antigamente na academia de jiu-jitsu, os caras iam tomar ponto um do outro. Sabia que existia isso antigamente? Que uma academia, os alunos de uma academia colavam na academia do outro, sentava todo mundo na porrada e quem ganhava ficava com a academia do outro. Isso você não quer voltar? Ah, mas antigamente era assim. Ué, o da bagulho da fachada pode. Agora isso daí não pode. Pô, peraí, então só pode antigamente o que era conveniente. Aí você vai acabar com... É isso mesmo, aí então fica com 7 cachorro louco pra sustentar sua academia. É exatamente isso, mano. É exatamente isso. Vai chutar madeira. Vai treinar com o tal pai, né? Com o pai Mei. Vai pra Tailândia treinar. Quer fazer que antigamente? Vai pra Tailândia, caralho. Tá treinando no Brasil por quê, filha da puta? Vai pra um buraco na Tailândia lutar. Sabe? Em vez da gente tentar entender que não pode ser uma seita, não pode ser siga cegamente, tal, tem que ter metodologia, tem que ter ambiente, tem que ter questionar, tem que questionar. Cara, teve um caso bizarro. Bizarro, quer ver? Esse caso aqui, ó. Professor de jiu-jitsu é preso por abusar de 6 alunos em Manaus. As crianças tinham entre 5 e 11 anos. Né? O cara foi acusado por treinamento vulnerável, importunação contra 6 alunos entre 5 e 11 anos de idade. 3 crianças foram ouvidas, indicando outras 2 vítimas. Todas crianças foram sexo masculino e foram instruídos a não contar ninguém sobre os atos libidinosos praticados pelo agressor. Uma mãe foi responsável a iniciar as investigações e a notar uma reação estranha dos filhos quando ela conversou com eles sobre sinais de abuso. Ao aprofundar a conversa, ela descobriu as práticas do professor.
O delegado destacou o rigor da instituição no combate a esse tipo de crime no esporte. Ressaltou que o lançamento de um código de conduta para a Federação de Jiu-Jitsu Judô disponível no site, que orienta os pais e tudo mais. Isso é super comum. Super comum. Você vai ver isso rolando. Ó, segundo a delegada, os abusos eram praticados durante estadias pré-campeonatos na própria casa do investigado. Super comum. O cara pega o aluno, ele é o mestre, você não pode questionar o mestre, você não pode brigar com o mestre. Ah, por que você não pode questionar o mestre? Não é seita? Não pode questionar o mestre não tá acima de todo mundo, não tá acima da lei, não tá acima da ordem. Vocês ensinam isso pra uma criança de 5 anos de idade, ele vai fazer isso com um abuso com a criança? O que acontece com essa criança quando ela precisa pedir ajuda? Quando o mestre faz uma parada que ela não gosta. Mas você não pode questionar o mestre. É senso crítico, gente. É senso crítico. Tem que ter senso crítico. Tem que desenvolver senso crítico. Só que, infelizmente, essa conversa é uma conversa que infelizmente, ela necessita de interpretação de texto. Ela necessita de aprofundamento. Ela exige noções de civilidade. Coisa que o QI 83 do Bostileiro não permite. Porque até mesmo no corte que a gente vai publicar no canal, você vai ver. Aí, ó, isso tudo é mimimi. É isso. Sabe? É mimimi. Me fala. O que um pai de família que trabalha o dia inteiro precisa passar num corredor de faixa, tomando fachada no meio das costas de um cara que às vezes vai... E a gente já viu vários vídeos aqui do cara que pega, mano, arregaça as costas do maluco, dá 3, 4 fachadas, pula, dá na cabeça, dá na cara, dá no braço, pra deixar o cara marcado. O cara chegar em casa todo marcado de faixa. Porque o outro porque fizeram isso comigo e tal. Qual que foi o desenvolvimento disso? O que isso cresceu? O que isso melhorou na arte marcial dele? O cara que entrou numa arte marcial pra se desenvolver, pra melhorar a autoestima dele, tomando fachada à toa, por quê? Porque um bando de frustrado quer fazer isso. Ah, mas é ritual da família, da academia, isso não pode mudar. Ah, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Henrique Lima. Ed, tu viu que o Podpah tá tentando derrubar os canais do Serginho Faotti, Não Adivinho, dando diversos strikes? Tamo censurando? Cara, eu vi essa brisa dos strikes do Podpah. E eu achei uma parada muito esquisita vindo de um canal de podcast cujo boa parte da visibilidade deles vem da cultura de cortes. Então, é assim, você dar strike num canal, tá ligado? Que tá fazendo uma repercussão de uma parada sua, que tá falando de uma parada sua, depois de anos que você viveu em cima disso, e aí é sempre na questão da crítica, eu acho complicado. E essa questão do strike, ela é uma parada, eu tava até assistindo o corte do Croix sobre isso, porque é uma parada muito louca, porque é uma terra meio... esse daí é um acordo de cavalheiros que existe na internet, que é uma parada assim, meio velada que a gente tem entre nós. E isso gera problema. Eu já tive problema com isso, né? Eu vou até contar o problema. Olha o caso que eu tive, olha que doideira. Eu tive um problema muito sério mesmo, que eu tive que recorrer ao Content ID do YouTube, porque uma galera começou a pegar vídeos meus e começaram a vender curso com o meu vídeo, com o meu rosto, com o meu canal, pegando chamadas que eu fazia para produtos que a gente fez publicidade, misturavam tudo num vídeo só e vendiam curso, infoproduto, PDF. Então os caras faziam isso e usavam a minha imagem para vender curso. Então começou a chegar um monte de e-mail para mim, e mensagem, tinha reclamação, gente falando no Reclame Aqui. Cara, ameaça de processo, que eu tinha vendido um curso e que eu não tinha entregado e que tinha sido não sei o quê. Tipo assim, cara, mas eu nem vendo curso. O Dom Ceboso, fala que eu vendo curso. Cara, eu nunca vendi curso. Pra falar que eu nunca vendi curso, eu vendi um e-book em 2018 com dicas de sexo que a gente ainda fez em parceria com uma agência, super legalzinho, super facinho de pagar, de fazer, de funcionar, tal. Esse daí funciona bonitinho. Só que a galera pegou esse e-book que a gente fez e acabou fazendo essa pilantragem. E aí o que aconteceu? Eu tinha uma pessoa que era a minha produtora, eu virei e falei assim, ó, cara, não dá pra isso acontecer, preciso que você tire esses conteúdos online.
E assim, gente, era uma pancada. Era uma pancada. Pensa que o Manual era um canal de quase 3 milhões de inscritos e tinha muita gente. E aí, só pra vocês terem uma ideia de como funciona, olha isso daqui, ó. Eu tenho uma ferramentinha aqui que ela é assim, ó. Pá, direitos autorais do canal. Se eu quiser hoje dar um strike aqui no Chocolate, eu dou um strike nele. Se eu quiser dar um strike aqui no Chocolate de novo, se eu quiser dar um strike aqui no Edu do Futirinhas, se eu quiser dar um strike no Bruno, se eu quiser dar um strike no Floquinho, se eu quiser dar um strike aqui em qualquer um desses canais, eu dou um strike aqui no Leorama, eu dou agora, tá? Se eu quiser dar, eu dou. Ó, um cara pegou um vídeo meu do Instagram aqui, colocou. E tá tudo bem. O Leandro Twin aqui, ó, o clássico, pegou. Se eu quiser dar, eu dou agora. E ó, antes de continuar esse vídeo daqui, quero dar um recado aos meus queridos amigos da Moment Relojoaria. Tá querendo comprar um relógio legal pra compor um look, pra dar aquele upgrade no seu visual, pra te deixar mais estiloso e aproveitar e saber a hora certa? Os meus queridos amigos da Moment Relojoaria são o lugar ideal para você comprar os seus relógios. Eles têm as mais diversas marcas para os mais diversos bolsos e as mais diversas ocasiões. Tem relógios da Casio, da Citizen, da Oriente, da Mondane e de várias outras marcas. São relógios casuais, com pulseira de couro, com pulseira metálica, smartwatch, tudo que você imaginar de relógio tem lá na Moment Relojoaria. Aproveita e usa o cupom CASTRINHO lá da Moment Relojoaria no link que vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E aí, eu peguei essa minha produtora e falei assim, ó, tu vai pegar essas correspondências, vai ver tudo que é questão disso daí de curso e tudo mais, e quero que você tire isso daí online. E ela começou a tirar, né? E nessas, deu 2 pau. 2 pau brabo, porque ela tirou um vídeo do Junior Shed, se eu não me engano, que era o Submundo Intelectual, e tirou do Bruno Giglio, sei lá, o sobrenome Gigio, eu acho. E aí o próprio Junior Shed mandou mensagem pra mim e falou, não, mano, aconteceu isso e isso, bibibobó, pau, veio um e-mail, né? E eu olhei e falei, pô, não, relaxa, porque eu consigo tirar o strike. Ao mesmo passo que eu faço o strike, eu consigo tirar o strike também. E eu tirei, relaxa. E aí o Bruno, aconteceu exatamente a mesma coisa. E aí o maluco se doeu, aí o maluco foi no canal dele falar que eu tinha dado strike, que não tinha não sei o quê, papapá. Aí eu virei pra ele e falei assim, até virei pro Bruno e falei assim, ô irmão, pô, não sabia que isso tinha acontecido, tá? A gente é uma equipe de 12 pessoas, e muitas das coisas que as pessoas faziam eram terceirizadas, então capa, descrição de vídeo, edição, nem tudo passava por mim. E aí, mano, se tu quiser, é só mandar uma mensagem pra mim aqui, mano, e eu tiro o bagulho pra você e tá de boa. Não, porque você quer que eu me humilhe, faça não sei o que, tenho que fazer não sei o que lá, blá. Aí o cara ficou chorando, assim, e aí o cara quis fazer vídeo de tretinha, aí o cara quis aparecer, eu falei, irmão, quer aparecer então? Então vai tomar no seu cu, fica essa porra desse strike aí, não enche meu saco, sacou? E a outra treta de strike que eu tive, e aí foi onde eu apertei os botões, aí ó, totalmente responsável por isso, tá? Totalmente responsável por isso. Foi que, uma vez, um maluco, Red Pill, começou a me ameaçar. Começou a falar que ia me encher de porrada, começou a falar que sabia onde eu ia com minha mina, que já tinha me visto no Ibirapuera, que sabia por onde eu andava, por onde eu sabia, papapá. Começou a reagir vídeo me xingando minha namorada na época, falando umas groselhas de mim, papapá. Mano, completamente fora da casinha. Eu falei, irmão, você é o pai então? Então beleza. Pum. Tomou 3 strikes na mesma arte. No mesmo dia. Perdeu o canal. Foda-se. Falou com minha família? Foda-se. Foda-se. Tô nem aí. Mexeu com quem? Namorada. Falou um bagulho que ameaça outras pessoas que não é diretamente comigo? Irmão, quero que se foda. Perdeu o canal. Tá trabalhando na chapa da hamburgueria hoje e se fudeu, filha da puta. Podia estar vivendo de YouTube feliz, perdeu o canal, tô nem aí. Sacou? E nada contra quem trabalha na chapa, conheço vários chapeiros da hora de hambúrguer. Tá? E é isso, sacou? Ah, é da época que o Dom Sebo, que o Bruno Gigio, que o Matheus Alpha Life resolveram crescer pra cima do manual pra aparecer. Esse maluco daí começou a fazer videozinho Red Pill querendo aparecer. Dito isso, estou falando isso por quê? Porque tem o teto de vidro em questão de strike. Porque já me envolvi nessas paradas de strike já. Eu acho que o strike ele é uma ferramenta que tá aqui à disposição das pessoas. Então, a partir do momento que tu faz um react,
você está 100% sujeito a tomar um strike ou um processo. É um dos dois, tá, gente? Tu vai tomar um strike ou um processo por uso indevido de imagem da pessoa, ou os dois. Vídeo Casimiro, que tomou um strike, tomou um processo e já tomou strikes, sacou? Isso é uma parada que acontece. Porém, existe uma parada que eu faço e que eu sei lidar com isso, que é, eu estou na internet e eu vivo da minha imagem, certo? Então, parte de ter agora ser 11 horas da noite e terem aqui quase 1.100 pessoas online nessa live, é de que minha imagem circular na internet faz parte da minha profissão. Então eu preciso que pessoas falem de mim, pessoas falem sobre mim. Você não quer não aparecer na internet. Vocês entenderam? Você quer, se você faz conteúdo pra internet, você quer aparecer na internet, você quer reverberar na internet. Quando tem pessoas fazendo cortes de mim no TikTok, quando tem pessoas fazendo reacts a vídeos meus, quando tem pessoas trocando ideias sobre mim, usando. O Matheus Leite Jedi, melhor ir lá e pedir autorização. Também acho que é melhor pedir autorização. Então, assim, quando tem pessoas reagindo, cortando, postando, falando de mim, cara, isso é um sinal de que meu trabalho está sendo muito bem sucedido e que pessoas estão compartilhando coisas minhas e eu estou reverberando, estou indo a lugares. Eu estou indo a lugares, falando bem ou falando mal. O Monark cresceu com muita gente falando mal dele, mas muita gente falando bem também. Isso é parte do jogo, certo? Essa é a dinâmica da internet, essa é uma dinâmica que eu entendo. Pô, eu tinha um podcast, pô, vira e mexe, ia parar no Luigi, ia parar em outros caras, até canais de Redcast, até canais de Red Pill reagindo a coisas que eu fazia no podcast. Foi parar em vários lugares, né? Falei, o Tom Ceboso lá ficava direto falando dos vídeos que eu gravava, o Mano Davin, um monte de gente reage às minhas coisas. Isso é legal. Por mais que a pessoa fale o Ed falou uma merda, ou o Ed falou um bagulho legal, ou o Ed fala não sei o quê. Cara, é parte do processo, é parte da brincadeira. Só que o que acontece com o Podpah? O Podpah, sinceramente falando aqui, gente, a gente precisa tirar um pouco essa visão que a gente tem de humildade do Podpah. Muito sinceramente, assim, desculpa, vai parecer muito escroto o que eu vou falar. Eu tô tirando muito juízo de valor aqui do que eu tô falando, tá? Porque é uma parada real. O Podpah é, hoje, gente, uma empresa milionária, tá bom? É uma empresa milionária. O Podpah não é dois garotos de quebrada, a favela venceu, cuzão, ai cuzão, tamo vencendo, cuzão, nossa, cuzão. Não é dois meninos humildes que estão num quartinho de quebrada fazendo conteúdo. Eles são uma empresa milionária, com dezenas, quiçá centenas de funcionários. Pessoas ganhando milhões. Os caras usando marcas caríssimas, grifes, estão muito longe, morando muito longe da favela, no alto de condomínios de luxo, de coberturas, de prédios chiques. Não tem humildade mais, sacou? E ali existe um distanciamento do que é cultura de YouTube. Os dois hoje estão muito mais para uma figura de celebridade do que de youtuber. Se vem muito mais perto de uma Anitta do que de um Edson Castro. Eles se veem muito mais num lugar de Neymar. E até, falando assim, eles têm mais acessos que eu, têm mais acesso que tudo. Então os caras, apesar de estarem ganhando muito dinheiro no YouTube, apesar de, pô, esses dias eu descobri o grupo de cortes do TikTok do Podpah. Tem uma galera que ganha dinheiro pra fazer cortes, né? Descobri não, tá? Supostamente existe, supostamente foi compartilhado comigo de supostamente um grupo que supostamente pessoas ganham pra supostamente fazer o máximo de supostamente cortes do Podpah pra aumentar supostamente a presença deles no TikTok. Então, dezenas, centenas de moleques que não tem o que fazer ficam fazendo cortes, postando no TikTok pra aumentar a relevância dos caras, e quem faz mais corte, quem ganha mais visibilidade ganha dinheiro. Então os caras têm dinheiro. Então, supostamente, alguém tá pagando pra supostamente pessoas fazerem supostamente cortes do Podpah. Isso precisa de, precisa de Pix, né? Então os caras têm dinheiro pra cacete, sacou? Supostamente tem dinheiro pra cacete. Então, tem uma estrutura, sacou? Tem uma parada, tem toda uma coisa aí por trás. Isso daí tem uma gestão de imagem muito grande, muito grande. E aí você pega uma empresa que vai fazer uma gestão de imagem e vê os caras virando chacota, virando piada, e assim, desculpa, gente, vocês podem dar 50,
strikes, 100 strikes, 200 strikes. Já virou piada. A piada não é um vídeo, né? A piada não é um vídeo, não. A piada é o trabalho. Vocês estão entendendo? A piada não é a crítica de um youtuber, de 2, de 3, de 4. A piada é o trabalho. É o tamo vencendo, cussão. Não, o que é meu, o que é teu. Não precisa estudar, cussão. Eu já sei tudo que eu saiba. Isso aqui é um papo de brother, de bar, cussão. Aqui não precisa estudar, cussão, não precisa saber nada, não, cussão. Aqui não tem que ter jornalismo, não, cussão. Não tem que ter pauta, não, cussão. Aqui é nós, cussão. Aqui é não sei o quê. Mas e aí? E a fita daí do qualquer não sei o que aí, ó? E aí, firmeza? Cussão. Essa é a piada, velho. Virou piada no Hermes e Renato. Virou piada em diversos outros canais. Virou meme. Virou brincadeira. E aí, velho, tem coisas que você faz e outra, que você abraça aquilo. Ou você, meu amigo, tu vai ter que se lidar com a internet. A internet não é de boa, sacou? Imagina vocês se eu fosse tentar dar strike, gente, em todo mundo que compartilhou a brincadeira do Genética do Cariani. Eu não ia ter dedo. Pra derrubar a quantidade de corte que fizeram do Cariani falando da minha genética. Não ia ter dedo, não ia ter tempo, sacou? Não ia ter funcionário pra tirar tudo isso. Mas aí, o que eu aprendi? Opa, peraí, eu estou na internet. Por que eu vou brigar com a internet se eu posso ganhar dinheiro com a internet? Peguei o mesmo dedo que daria strike em cada um dos canais. E aí, Growth, suave? Tudo bem? Bem, Edu? Pô, Edu, meu nome é Edson, tenho um canal aqui, tô fazendo um projeto. Ô, Edu, tu consegue me ajudar numa parada aqui, ó? Eu tava aqui parando e pensando, e aí, meu, veio uma coisa na minha cabeça. Veio essa ideia daqui, ó. Eu quero, eu posso. E aí, irmão? É isso? Você consegue me ajudar numa parada? Queria criar um cupomzinho na Growth. Tu consegue me dar um help? E aí a gente criou o cupom Genética na Growth. Viado, torou. Ah, faz piada, faz não sei o que lá, pá. Mano, cupom Genética na Growth. Já era. E isso, mano, é uma parada do processo, irmão. Do processo. Os caras falaram que o canal não adivinham, falou que eu dei um strike neles. Não tenho a menor ideia, velho. Isso daí eu não lembro. Isso aí eu não lembro mesmo. Não lembro mesmo. Aqui nesse canal não foi do Manual do Meu Moderno. Eu não lembro. E aí lembrando, gente, eu não sou o único dono do Manual do Meu. Não era, né? Hoje em dia eu não sou mesmo. Mas eu não era o único dono do Manual do Meu Moderno, tá, gente? Outras pessoas com dedos em botões lá também, tá? Não vem jogar a culpa em mim de tudo não. Cola lá, pelo amor de Deus. Então, mano, o rolê da genética foi isso, mano. Foi isso. Eu olhei e falei, pô, o meme pegou? Pô, vamos ganhar dinheiro. Pá! Cupom Genética na Growth. Gente, vocês veem o que vende de suplemento por causa desse cupom daí? É bizarro. É bizarro. É hoje o cliente que eu mais vendo. Fácil. Acho que é o cliente que eu mais vendo fácil, assim, tranquilamente. Acho que pouquíssimos clientes a gente vende tanto quanto a gente vende de Growth. Por quê? Porque um dia o maluco fez uma piada, a piada viralizou e eu soube aproveitar. E o Pajipá, ele podia ter, sei lá, uma vibe. Você não criou o MHM sozinho? Não, Yannick. Nunca, porra, já avisei várias vezes. O MHM tinha 3 donos, tá? Sempre teve. E aí, irmão, podia ter um tamo vencendo. Podia ter uma brincadeira, podia ter feito isso. Podia ter, mano, podia ter... Achei que não vendesse porque geral tem cupom na Growth. Mano, tem muita venda. Vocês não fazem ideia. E aí, essa é a parte de você olhar e você entender, tipo, o que tá acontecendo. Então, tipo assim, os caras, ao invés de olharem as críticas que a galera fez ao trampo deles e de tentar entender o que tá rolando, por exemplo, o maluco falou que o pessoal do Não Adivinho falou que deu um strike neles. Então, mano, acabei de mandar uma DM pro Marcelo pra descobrir qual que é a fita. Sacou? Porque é assim que você resolve o bagulho na internet. Acabei de mandar uma DM pro maluco, já vou trocar essa ideia aqui pra eu ver que história é essa daí, que eu não lembro, mano. Não faço a menor ideia que história é essa daí. E se soubesse, tava falando aqui. Do mesmo jeito que eu falei, do Junior Shed, falei do Bruno. Pô, não tem problema nenhum de falar do cuzão da Red Pill que eu derrubei. Que hoje, que Deus abençoe ele aí estudando pra dar o rabo, de preferência. Então, pô, podia ter pego uma humildade ainda de olhar e falar assim, porra,
Os caras tão zoando que a gente não tá fazendo pauta direito, mano. Pois se a gente sentasse aqui e estudasse melhor isso, se a gente chamasse uma jornalista, pô, uma mulher preta, de perifa, que fez jornalismo, que tem um trampo da hora, bota a mina aqui com a gente, mano, dá visibilidade pra uma mulher preta, foda, estudada, que nem o Mano Brown fez. Pô, e se a gente aproveitasse isso daqui pra dar visibilidade pra alguém? Ia ser foda. Ia ser foda. Ou cada dia a gente faz um rodízio aqui, ó. Só a galera de jornalismo de perifa vindo aqui pra fazer pauta com a gente, pra trocar ideia, que nem o Denilson fez. E os caras estão ligados aqui no Denilson, que nem o Brown fez, os caras têm acesso ao Mano Brown. Os caras podiam fazer isso. Pô, ia ser foda. Faz uma parceria da empresa deles com uma faculdade. Fala, mano, vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer aqui pega uma fã da vida, uma Embi Morumbi agora. A gente pega, mano, uns moleques de faculdade aqui pra trampar com a gente como pautista, o Caraca K4 e tal. Podia fazer uma par de coisa, mano. Podia dar visibilidade pra uma par de criador de conteúdo. Podia pegar o produtor deles e trazer um monte de produtor de conteúdo da perifa pra sentar com eles pra ajudar eles a pautar. Qual que foi o discurso deles? Ai, tudo inveja, cuzão. Tudo inveja, cuzão. Nós é assim, vocês não aguentam, vocês não conseguem ver nós no sucesso, cuzão, é assim, cuzão. Essa é a resposta, viado. Isso é uma merda, entendeu? Isso é uma merda. Porque isso é uma parada, mano, que tu olha, tu fala assim, pô, velho, a crítica, às vezes, na internet, ela é desmedida. Pra caralho. Pra caralho. Só que, às vezes, a crítica, ela é construtiva. Eu já vi de crítica minha falando, pô, tu é um merda. Tu não sabe fazer podcast, tu tem que se matar. Esquece de fazer isso, tu é um bosta, tu não sabe fazer os bagulho. Pô, a primeira vez que o Karine veio, mano, a galera me destruiu. E eu olhei e falei assim, pô, peraí, tem um bagulho aí. Tipo assim, tem uma galera que tá me criticando, mas tem uma galera aqui, mano, que tá falando um bagulho que eu olho e falo assim, pô, meu próximo podcast não vai ser mais assim. Meu próximo episódio não vai ser mais assim. Não vou mais deixar que ninguém chegue aqui e fale assim comigo. Os caras podem criticar uma parte de coisa minha. Mas criticar que eu não sei conduzir uma entrevista, que eu não sei fazer, não vai ser mais. E aí, mano, me fez estudar pra caralho. E aí, não sei se é o comodismo de eu sou o primeiro lugar, então eu posso fazer o que quiser, então todo mundo que olha pra gente é só inveja e se acham que é melhor que todo mundo, talvez. Ou não sabe ouvir ou não sabe achar um espaço pra uma coisa mais qualitativa. Então eu acho que isso daí, de pegar e de falar, vamos dar strike. Qualquer um que tá falando mal da gente é classicista, é racista, é homofóbico, é bolsonarista, é taxista, é taxidermista, é todos os listas que você pode colocar porque você não consegue ver um pobre acender e fazer não sei o que. Não, mano. Cara, o podcast do Mano Brown é pica, viado. Um dos melhores podcasts que existe, mano. Bom pra caralho. O Brown faz umas entrevistas fudidas, mano. Fudida, mano. E o Brown fala com gíria de periferia, mano. Suave. Tu ouve ali 2 horas de podcast e fala, caralho, eu quero mais 2 horas disso aqui, mano. Suave. Então, sei lá, assim, eu achei meio nada a ver, assim. Isso daí pra mim, de novo, é postura de celebridade que contrata uma agência e a agência sai fazendo coisa, entendeu? Mesmo jeito que quando eu tinha a produtora, mano, saiu fazendo coisa. E aí, eu tive que... Pô, não faz sentido. Eu tô em choque com você do Não Adivinho porque eu troco ideia com o Marcelo. Caralho, eu troco ideia com o maluco. Pô, não, vou trocar essa ideia com ele aí. Preciso entender o que aconteceu. Enfim, é parte do processo, entendeu? De você olhar e entender um pouco de onde tá vindo esse lugar daí, entendeu? De ver um pouco disso de... Mas, de novo, cara, às vezes quando você cresce muito, tu não consegue parar e ver quem tá lá de baixo, entendeu? E isso é muito, muito triste. Muito triste. Eu vou contar uma anedota muito triste, assim, que aconteceu uma vez aí, envolvendo uma galera, tá? A gente organizou um futebol muito tempo atrás, sacou? Com diversos youtubers que eram do YouTube Space, que era um espaço que tinha em São Paulo para criadores de conteúdo. E foram vários. O YouTube não vai... Gente, o Podpah, o que eles estão fazendo é correto pro YouTube, tá? Eles realmente estão fazendo algo que está correto. Porque tem um botão lá disponível e você aperta o botão e cai o vídeo. Vocês entenderam? Então, o YouTube não vai punir eles de jeito nenhum, gente. Se os caras quiserem tirar o bagulho do ar, eles tiram, ponto. Eles tiram, ponto. Não tem essa de...
de vai rolar, de vai não sei o quê. Não, eles tiram em ponto, tá? Eles estão no direito deles. O que a gente tá falando aqui é de um acordo velado de comunidade do YouTube. E aí, voltando pro acordo velado. A gente tinha um grupo de influenciadores do YouTube Space, que eram tudo canais pequenos. Na época, o manual acho que não tinha nem seus 400 mil inscritos, né? Pô, o cara pediu a vinheta, né? Vou ter que tocar a vinheta, vai, tocar a vinheta. O manual ele não tinha nem seus 400 mil inscritos, era pequeno ainda, 500 mil. Só que a gente tinha um certo acesso à Adidas, porque um grande amigo meu de faculdade trabalhava na Adidas, né? E aí a gente tinha vários pequenos canais, o Saúde na Rotina tava nessa com a gente, tinha o Lito colava muito com a gente nessa, do Aviões e Músicas, quem mais colava muito com a gente nessa época? Ah, tinha vários canais, a Mikan colava muito com a gente nessa época, tinham vários canaizinhos pequenos que colavam com a gente, que hoje em dia cresceram e tal, e começaram, ó, lá atrás. Tá? E outros canais que não foram pra lugar nenhum. Canais que quebraram, as pessoas hoje estão fazendo outras coisas, e não estão trabalhando na devida área deles e tudo mais. Só que a gente organizava um futebol dessa galera do YouTube Space, que era a galera que estudava, o YouTube dava aulas pra galera, né? Então tava todo mundo querendo crescer, né, dentro do YouTube, né? Todo mundo querendo ascender, querendo fazer coisas legais. E o YouTube, além das aulas que dava pra gente de edição, de Photoshop, de iluminação, de câmera, ele dava pra gente, uma vez por semana, tinha um futebolzinho que ele organizava. E era do caralho o futebolzinho. Então eles organizavam uma quadra onde a gente podia jogar uma bola. Então juntava vários influenciadores pequenos e a gente jogava uma bola. Eu conversei com o pessoal da Adidas deu pra gente umas camisetas, deu bola, deu uns materiais esportivos pra gente, pra tipo, pô, posta aí sempre que vocês forem postar uma foto, posta o bagulho da Adidas, tá? É legal, a gente quer estar com vocês, a galera tá crescendo. E, pô, uma coisa maneira. E um dia o cara da Adidas mandou uma mensagem pra mim e falou assim, ó, tamo com uma quadra aqui no Playball Pompeia e tamo querendo fazer uma paradinha aí e tal. Tu quer levar os moleques que jogam futebol aí com vocês lá? E a gente manda alguns influenciadores amigos nossos aqui e tudo mais? A gente falou, pô, vambora, vamos fazer isso daí, vamos. E aí colou uma página de influenciador grande, né? Uma página de influenciador grande. Nem vou listar quem são os influenciadores grandes, mas vocês já devem entender quem tava aí no meio. E nessa lista de influenciadores grandes que estavam lá, a galera foi pra jogar bola com a gente. Mano, vocês não estão entendendo. Foi, possivelmente, uma das situações mais constrangedoras que eu já vi na minha vida. Porque assim, quem organizou comigo foi o cara da Adidas. Então os caras foram por causa da Adidas. Então os caras deviam achar lá que iam chegar lá, ia ter Fred Desimpedidos, ia ter, sei lá, ia ter uma rapaziada super famosa, né, tudo mais. Ia ser a Copa Desimpedidos. Quando era a galera do YouTube Space, que era uma galera que tinha, sei lá, 10 mil inscritos, 15 mil inscritos. Os caras chegaram, olharam, chegaram numa banquinha, olharam, juro, mano, cara de nojo que os malucos fizeram, tipo, um bagulho que eu nunca vou esquecer, sabe, de olhar e falar assim, nossa, né, mano, não trocaram ideia com ninguém, chegaram e falaram assim, como é que funciona aí, tal, não, a gente é um grupo de futebol, tal, eu e o Diego do Saúde na Rotina que a gente organizava, né, a gente é um grupo de futebol que a gente organiza aqui, de criadores de conteúdo, que estão crescendo no YouTube e tal, a gente tem um contato com o cara da Adidas, o cara mandou os caras, pode crer. Como é que é aí? A gente vai fazer um filme aí, já é, a gente vai fazer um time aqui, já era. Mano, os caras batiam uma bola, mano, assim, os caras sentavam pra beber água, tipo, os caras passavam reto, assim. Sabe, de não trocar uma resenha com ninguém, assim, sei lá, tinha 20 moleque, os caras não trocar uma ideia, não conversar, não olhar na cara de ninguém. Mano, os caras fecharam o bondezinho deles ali, trocava ideia com ninguém. Terminou o rolê, a gente fazia um churrasco com cerveja. Sempre terminava, tinha um churrasco com cerveja no mesmo lugar. E a gente virou e falou assim, cola lá com nós, vamos tomar uma cerveja, um churrasco e tal, os moleque. Não, temos outro bagulho, temos gravação amanhã, temos que fazer um bagulho amanhã, tal, não podemos ficar, valeu. Mano, a gente abriu um Instagram, 5 minutos depois, os caras estavam tomando uma breja no posto de gasolina, que não era nem 10 minutos de onde a gente tava. Porque os caras preferiam tomar uma breja no posto de gasolina do que sentar com gente que era youtuber menor que eles pra trocar ideia. Sacou? Isso foi em 2017, tá? 2017. Tinha uma rapaziada grande na época ali. Que era grande naquela época. Imagina hoje em dia como é que não estaria. Então, mano, é um pouco disso, tá ligado? Uma galera às vezes sobe na cabeça deles um bagulho
E aí, o sucesso, não sei, uma visão de autopercepção, de se entender que não é mais da mesma classe que os outros, ou que não é não sei o quê. Porque assim, uma parada que eu falo mesmo pra todo mundo que vem trocar ideia comigo. Eu não tenho agenda. Não é que eu não quero, é que eu não tenho agenda. Ah, você grava uma collab comigo? Pô, eu ia adorar gravar uma collab. Eu não tenho agenda. Eu não consigo gravar com todo mundo que me chama, porque, mano, senão eu morro. Entendeu? Não é nem que eu não quero, é porque eu não consigo. Eu tenho crise de ansiedade e eu gosto de fazer jiu-jitsu todo dia. Então, ou eu treino, ou eu tenho uma ansiedade. Então, eu tenho que escolher muito bem o que eu vou fazer, porque senão não consigo. E quem sou eu comparado com uma galera, né? Mas, enfim. Pô, isso daí, gente, de novo, vou falar do caso exatamente do Junior Chat que rolou, né? Que o Junior Chat, cara, subiu mundo cultural, caso eu não me engano. É quando não tem mais acesso a e-mail, mais nada do que rolou, senão eu até mostrava pra vocês. O Júnior, aliás, o Fred sempre foi um dos caras que mais me tratou bem toda a minha carreira, gente. De quando eu tinha 10 mil inscritos até quando eu tinha 3 milhões. Assim, o Fred sempre foi o mais firmeza, inclusive nesse futebol dos youtubers aí, pé rapado que a gente tinha, o Paulinho do Desimpedidos sempre rolava pra tocar uma bola com a gente, trocar ideia. O Paulinho, mano, jogou bola com a gente várias vezes lá, mano. Já foi até num contra que a gente fez contra outro time que nem precisava estar lá. Paulinho dos Impedidos, pô, o Paulinho não o Paulo Vieira, o Paulo Editor, que é um cara incrível, né? Essa é a parada, entendeu? Essa é a parada que rola, né? Então, assim, citando o bagulho que eu falei do Junior Shed, pô, o dia que o Junior mandou uma mensagem pra mim, cara, pum, a gente tirou o bagulho do ar. Tirou o strike do ar, na hora. E eu falei, não, pera, tá maluco, entendeu? E é um bagulho que acontece. Que você pode fazer, facilzão aqui, é um botãozinho, assim, ó. Pum. Vamos falar um pouquinho aqui sobre futebol. Tema polêmico, que vai incomodar muita gente, mas se eu quisesse fazer amigo, eu tava no bate-papo do UOL, não tava aqui na internet, né? Vamos falar sobre futebol. Mano, essa aqui é uma treta, vai incomodar muita gente, mas a gente precisa falar sobre isso. Se liga. A Federação Paulista de Futebol proibiu os pais responsáveis de assistirem as partidas dos filhos da categoria sub-11 e sub-12, porque crescimento de ofensas, xingamentos e brigas durante as partidas. Isso é um assunto tão delicado, porque o Miguel, o nosso caçula, ele jogava futebol. Ele era goleiro. Muito bom, tanto que o professor queria que ele não fizesse só futsal, mas fizesse também society, né? Eu nunca gostei muito de futebol. E era um esporte que ele gostava, a gente queria que fizessem esporte e eles faziam futebol. O que aconteceu? Teve o primeiro torneio de futebol, o primeiro campeonato. Começou a acontecer uma coisa que eu fiquei muito incomodada. Que foi, os pais do outro time ficavam atrás do gol, gorando o goleiro e chamando ele de filho da puta, vagabundo, entre outros. Xingamentos pesados. Pesados pra uma criança de 8 anos escutarem. O Miguel, ele começou a ficar cada vez mais desmotivado a jogar futebol. Além disso, as crianças do time começaram a reproduzir o que eles ouviam no jogo. Então, por exemplo, se a defesa não fazia defesa e a bola ia pro gol e o Miguel não tinha visibilidade, até porque era um campo enorme, com uma trave gigantesca, que era 3 dele a trave. A defesa não fazia defesa, a bola chegava nele e ele não conseguia defender, as crianças do próprio time começaram a reproduzir os xingamentos que eles ouviam dos pais do outro time, que estavam atrás do gol, gorando o goleiro. A autoestima do Miguel caiu tanto, foi, assim, visível o quanto ele era muito bom e ele ficou muito ruim e desmotivado a continuar. A gente chegou a conversar com o professor, ele Não soube. Não sabia nem que estava tendo isso, talvez ele não tivesse prestando atenção, nem que teve uma vontade, assim, dele mudar isso. O negócio é, futebol é desse jeito mesmo. Aí, entra numa questão, né, depois de muita discussão, a gente chegou à conclusão que futebol, pra gente, é muito tóxico. É um ambiente tóxico. As referências de ídolo dentro do futebol é tóxica. São pessoas que eu não quero que meus filhos tenham como... Sei lá. espelho. Não são boas referências pra eles terem. O Miguel saiu do futebol, ele nunca mais quis jogar futebol, nem quando tem futebol aqui. Ai, mas tem que fortalecer a autoestima, ai, não sei o que, isso é frescura. Não é frescura. As crianças de verdade sofrem com isso e isso impacta demais. Eles são só crianças. A federação, ela colocou sub-11 e sub-12, porém, eu acho que desde o sub-8 tem que ter, porque assim, os pais não têm, os pais responsáveis, eles não têm maturidade pra estar assim, apoiando o filho ali e respeitando o outro time, mostrando que é um jogo, é um lugar em que tá todo mundo aprendendo, ninguém ali é profissional, e eu não concordo nem de xingar profissional, mas profissional tá recebendo isso aqui, as crianças estão só competindo por uma medalha, por um campeonato, enfim. E foi Calma, eu não concordo com 100% do que ela tá falando, mas isso daí também, porra, também tem que entender que jogo tem competição, tem um bagulho de entrar na mente, tem uma coisa também, mas calma, que a gente vai falar sobre a parte de criança. Muito forte isso, e eu achei essa medida extremamente necessária. Mas e aí, você sabia disso? Gerenciou uma coisa dessa? Você tem opinião sobre isso?
Você não sai, mas a Federação Paulista de Futebol proibiu os pais responsáveis de assistirem as partidas dos filhos. Primeiro de tudo que a gente precisa falar existe uma linha de tolerância e que a gente precisa entender. E que eu não concordo 100% com o comentário. Futebol é isso, rivalidade. Se não gosta, leva a criança pro balé. Acho que tem uma certa irresponsabilidade nessa fala, principalmente quando a gente tá falando em crianças que estão no seu desenvolvimento. Por quê? A gente fala que a gente se importa com criança, a gente assiste o vídeo do Felca sobre adultização, mas a gente só olha isso pro lado de erotização, pro lado do Ítalo Santos. Mas quando a gente vai olhar o que acontece com crianças que estão nesse contexto do futebol, e como é cobrado delas um comportamento de adulto desde muito cedo, a gente finge que... não, isso daí é tudo bem, isso é normal. Isso aí leva pro balé se não quer ver isso. A gente tá falando aqui de criança sub-10. A gente tá falando de criança, a gente tá falando nem de pré-adolescente. A gente tá falando num contexto de um pai, e acho que quem já frequentou ambiente de futebol de base, quem já enfrentou algum jogo de categoria de base, quem já viu algum jogo infantil, sabe o que os pais fazem. De xingar a criança, de ofender, de xingar juiz, de causar confusão, porque isso tem tudo a ver com o nível cognitivo dos pais das crianças que muitas vezes não tinham capacidade de ser pais. Essas pessoas, elas têm um nível de cognição, de socialização, de capacidade de sociedade que acha que é normal você pegar uma criança de 8 anos de idade e começar a xingar ela, ofender ela. Quando ela tá praticando esporte, ela sequer entende o que tá acontecendo. Eu tenho um conhecido meu cujo filho joga num time de base. E de tempos em tempos, né, a criança tá indo super bem, tá super se destacando. E ele conta histórias pra gente de coisas que acontecem. E coisas que acontecem, assim, entre o nível dos pais, é bizarro. A gente tá falando de pais que estão levando os filhos pra competirem, pra fazer uma modalidade. Modalidade essa, caso a criança vá bem, pode mudar a realidade de uma família. É uma parada muito foda de você poder se tornar um jogador de futebol, de você se dar bem. Pô, é um bagulho foda. Mas assim, os pais que brigam entre si. Vocês entendem isso? Os pais brigam entre si. Por quê? Porque meu filho tem que jogar, o seu não. O meu filho é melhor que o seu. Pai que vai cobrar do treinador que coloque o filho em quadra. Pai que pede pra substituir o filho do outro, o pai da criança que tá em quadra fica ofendido, os pais saem na mão. Pai que briga contra o pai da outra torcida. Jambrolha o pai na lateral do campo. Sabe? Xingar. Isso aí que a gente tá falando é o que tá acontecendo dentro de quadra. Agora imagina o que não acontece com essas crianças dentro de vestiário. A cobrança pelo comportamento de tem que xingar, tem que bater, tem que ofender, tem que ser sujeito homem. O que não acontece com essas crianças também dentro de casa. A cobrança que não deve ter pra essas crianças daí. E aqui a gente tá falando de uma parada que, porra, a gente sabe que o ambiente do esporte, ele é competitivo. O ambiente do esporte, ele é sobre isso. É sobre você ter um fortalecimento mental. É sobre você saber lidar. Por isso que eu falei que eu não concordo sempre assim, não tinha que xingar no adulto. Calma, né? Calma que a gente não tá vivendo em Nárnia, né? Falar que, não pode ter xingamento no adulto, sou contra, aí fudeu. Porque a gente tá esquecendo do ambiente competitivo que existe dentro do esporte. E ele existe na vida real, né? A vida, ela vai ser competitiva. Só que a gente não precisa, ou a gente não deveria impor isso pra uma criança que ela tá ainda em nível de desenvolvimento. Olha o que a gente tá falando aqui. A criança, ela vai ter que lidar com competitividade? Vai. A criança, ela vai ter que lidar com nível de pressão? Vai. Principalmente quando ela crescer. Mas, se a gente consegue dar um ambiente de socialização para essa criança, se a gente consegue dar um ambiente de desenvolvimento para essa criança, se a gente consegue desenvolver a autoestima, a confiança, as habilidades dessa criança, essa criança cresce muito mais preparada para o ambiente competitivo do que uma criança que ela cresce sem suporte nenhum, com um psicológico completamente fodido, e aí depois a gente não entende porque jogador de futebol é essa merda. Nossa, não entendo porque os jogadores de futebol é esse nível baixo, essa cabeça baixa, essa falta de capacidade de lidar com dinheiro, com tudo, que é uma coisa que acontece. Mas é porque é um nível baixíssimo que a gente espera das crianças. Isso é uma loucura, entendeu? Isso é uma loucura. A gente não estimula. E assim, cada idade ela tem um estímulo necessário. Só que qual é o problema? É um bando de macaco, normalmente. Uns pais que agem que nem macaco, que fala que nem macaco, que pensa que nem macaco, que come... tem que se acostumar. Não quer isso, vai pro balé. Age que nem um bando de animal. E não entende que cada criança ela tem um nível cognitivo e preparação que ela precisa ter.
E isso é um bagulho que existe mesmo, velho. Isso é um bagulho que, se olhar, existe pedagogo, existe psicólogo do esporte. Se você assistir qualquer documentário de esporte nos Estados Unidos, fora do Brasil, você vê como tem na China, pô, existe uma preocupação gigantesca de entender o nível de cobrança, preparo, de exposição que tem que ter para cada faixa de idade. Ela vai ser exposta, sim, ao nível de competitividade, de agressão, de ofensa no futuro. Mas, se isso vai ser feito já na base de criança, não é isso que não vai fazer ela ficar melhor. Por muitas vezes isso é justamente o que não vai dar os instrumentos para ela saber lidar. É o que vai gerar um trauma, que vai gerar um bloqueio, que vai fazer aquela criança ficar mal. E aí um possível atleta que, se fosse desenvolvido de maneira certa, chegava lá na frente, a gente já tá arregaçando o psicológico dele desde moleque. Desde moleque você tá fudendo. Porque aí chega lá, você vai ver a referência de Neymar. O que o Neymar fala? Ai, não preciso de psicólogo pra nada. Tamo vendo, Neymarzão. Porra, tá voando, Neymar. Tamo vendo, agora o psicológico do Neymar agora tá no topo. Nossa, nunca vi um jogador com tanto psicológico assim como o Neymar, né? Cagou, falou que não precisava de psicólogo, que psicologia era bagulho de fresco pra ele, que não tinha nada a ver. Mano, aí como é que tá? Tá benzão. Tá benzaço. Tamo vendo como é que tá o desenvolvimento dele. Você vê a quantidade de jogadores de futebol nosso que não consegue passar mais dos 30 anos desenvolvendo. E aí, essa é uma questão que a gente fala que a gente se importa com criança, menos quando a gente precisa se preocupar com criança. Como é que funciona o desenvolvimento de uma criança? Como é que funciona o lúdico de uma criança? Qual é o momento que você cobra mais? Qual é o momento que você cobra menos? Como é que você prepara uma criança pra derrota? Como é que você prepara uma criança pra vitória? Porque parte de vencer é perder. É, infelizmente, não precisa avisar. Isso acontece. Muitos atletas, eles vão perder. Mais do que ganhar. Né? E tem que saber lidar pra caralho com isso. Mas não sabe. Isso que a gente não vai entrar aí na questão de como lidar com dinheiro, de assédio que acontece dentro dos clubes, de abuso que acontece, que a gente até falou em outro vídeo, né? Então isso daí 23h59, eu não preciso de psicólogo. Ah, isso é coisa de mimimi. Meia-noite, vou bater boca com o torcedor. É exatamente isso, mano. É exatamente. Isso é um bagulho que você entende um pouco do psicológico como é que é. E essa é uma parada muito importante, começa desde a base, assim. Quando o pai não sabe dar um exemplo, imagina como é que essa criança já não cresce. Imagina que essa criança já não vai ouvir do ambiente que ela vai crescer, de como ela vai ser exposta a coisas que vão ser expostas dentro do ambiente do futebol. E a gente, aí, mano, e todo mundo sabe disso, mano. Todo mundo sabe disso. Só que, de novo, a gente não se preocupa com as crianças. A gente não se preocupa com as crianças nas coisas que deve, né? Todo mundo tem um discurso do, tem que se preocupar com as criancinhas. Ah, beleza, então você vai dar um ambiente seguro para essas crianças poder praticar o esporte em alto nível, sem se preocupar com ser ofendida por um adulto de 30 e poucos anos que vai xingar aquela criança de palavras que às vezes ela nem sabe na casa dela. Ah, isso é mimimi, bota no balé. Então você não se preocupa com criança. Então você não tá nem aí pra criança. Tá, você se preocupa com criança no discurso, não é a criança hipotética, porque a criança real você não tá nem aí. Você vai ter pai que vai estar cuspindo na criança, vai estar jogando coisa, que a gente sabe como é que é o macaquinho, né, velho? A gente sabe exatamente como é que é o bostil, como é que age o brasileiro. E essa é a realidade, porque assim, existe um contexto de que no futebol tudo pode. A gente lida com o futebol como se ele fosse um universo à parte da vida real. Como se o futebol ele pudesse ser regido com as próprias regras, com a sua própria moral, com a sua própria ética. E aí depois, quando o futebol ele se acha acima, o boleiro ele se acha acima do resto do brasileiro pra cometer crime, pra abusar a mulher, pra fazer um bando de absurdo, a gente finge que, não, né? Não, isso é um caso isolado. É um caso isolado, mas a gente sabe exatamente de onde vem a formação, que vem da base. Infelizmente vem da base. Ó, eu já fui num jogo de escolinha, o pai de um deles saiu xingando a criança que tava no gol. Obviamente acabou em cenas lamentáveis. O que você acha que acontece quando o pai de um... Se estiver lá num jogo de futebol, você vê, o seu filho é goleiro, você vê um outro pai xingando, cuspindo no seu filho que tá no gol, o que você faz? Me conta. Me conta, exatamente. Qual que vai ser o seu comportamento? Agora, você acha que aquele cara deveria estar fazendo aquilo? Você acha que aquele cara deveria ter a liberdade pra fazer aquilo? E é isso. Vem daí. Exatamente. Começa aí. Sacou? E essa é a tristeza, né? E tem gente que vai achar isso normal. Ai, não quer isso, bota o filho no balé. Ai, tá sendo um moralista. É exatamente isso. É assim que você cria uma criança, né? Infelizmente, né? Esse tipo de gente que bota filho no mundo e aí você não entende porque o Brasil tá do jeito que tá. Achei um vídeo muito bom e que, mano, isso aqui dá pra trocar uma ideia bizarra de vários assuntos. Mas, ó, vamos ver aqui um Marco falando sobre futebol. Se liga.
a cabeça de um promessa que não vingou e porque a maioria tem tanta dificuldade depois que para de jogar bola. Quando eu tava no Cruzeiro, eu acabei postando foto e colocando essa legenda que um diretor uma vez me falou: troquei minha juventude pelo meu futuro. Na minha vez eu fico sem a juventude e sem o futuro. E depois de tudo que aconteceu comigo, eu tomei a decisão de parar de jogar bola, já veio o primeiro sentimento: frustração. Olha como eu fiquei 4 meses depois da decisão de parar de jogar bola. Eu perdi 15 quilos em 4 meses. Tava parecendo Megamente com miopia. E o segundo sentimento é um que realmente eu não tive porque eu sempre fui nem aí pra nada. Muitos sentem vergonha e peso por não dar certo. Olha o que o seguidor acabou me mandando. É difícil pra muitos jogadores saber que antes ele tinha status, muitas vezes um salário muito bom, pra no final não dar certo, voltar pra cidade de origem e começar um trabalho do zero. Eu saí de casa com 13, mas eu conheço atletas que saíram com 8 pra jogar bola e não voltaram mais pra casa. E quando o clube te pega praticamente com 8 anos, ele tem que ser responsável por você. E 80% deles te colocam no pior colégio, onde o ensino é uma porcaria, fazem até parceria com o colégio pra mesmo se você faltar o ano inteiro, você consegue ser aprovado por causa da parceria deles. E te forma um cidadão semi-analfabeto. Você acaba virando uma pessoa que só sabe jogar bola, ter responsabilidade mais cedo, mas um cara que não sabe fazer mais nada da vida. Pra vocês terem noção, no meu primeiro dia de aula no esporte, eu fui chegar, já começa que o colégio nem tinha portão, podia entrar quem quisesse. Eu chego pra aula de matemática, a professora chega com karaokê. Aí eu falo, mano, que bagulho de karaokê, irmão? A aula toda, cada um cantou um pouco. A professora não perguntou nem quanto era 1 mais 1. Aí depois foi aula de português. Aí a professora falou: vocês querem ficar aqui ou ir pra quadra? Passamos a aula de português toda jogando bola. E nisso, enquanto um adolescente com a vida normal pega pesado dos 10 até os 18 no estudo pra fazer uma faculdade, pra seguir a carreira do pai, aprender coisas que na juventude normalmente você aprende, um atleta de alto nível tá desde os 14 dando all-in na carreira, jogando quarta e domingo, muitas vezes ajudando a família financeiramente em casa, sendo um homem da casa com 15 anos, crescendo com o ensino podre, na incerteza se vai ser jogador de futebol ou não. Fora o psicológico de um atleta depois de uma lesão grave, que é assunto pra outro vídeo. Eu tenho um amigo que fez 3 cirurgias e a primeira foi com 15 anos. Imagina como fica a cabeça do moleque. E vocês acham que o clube não sabe disso? É óbvio que sabem, mas 99% não tá nem aí pra isso. Eles só ligam pro retorno financeiro e técnico que você pode dar pra eles. Eu tenho um amigo que chegou em clube com 8, era promessa, machucou 17, ficou 3 anos parado e com 20 o clube chegou nele e falou: não precisamos mais de você. E depois de dar um ensino porco, fez o moleque sair com a mão na frente e outra atrás depois de 12 anos de clube. Isso é justo? E com isso eu vou deixar 2 recados. O primeiro pra quem não vingou. Tamo junto, rapaziada. Não há vergonha nenhuma em não ter conseguido por um motivo ou outro. Eu tenho certeza que é muito mais difícil sair de casa com 12, 13 anos, perder aniversário da mãe, do pai, ano novo em alojamento, do que começar um trabalho do zero. A gente foi forjado desde o início a ser responsável muito cedo. E pra quem quer chegar, rapaziada, é totalmente possível. Meu perfil tem um vídeo falando de todos que eu joguei junto e conseguiram realizar o sonho, fora os que eu esqueci. Mas não deixe de lado as outras obrigações fora de campo. Se gostou do conteúdo e quiser saber mais sobre os bastidores da base, deixa o follow e a curtida aí. Tamo junto. Esse conteúdo é muito legal, mas esse é o lado sujo que a gente não fala do futebol e que hoje tá muito forte, tá? A categoria de base hoje pro futebol, esse pessoal mais novo, ela virou uma commodity. A gente pode falar do próprio Palmeiras, né? O Palmeiras hoje, ele lucra muito vendendo um jogador mais novo. Então, você pode jogar um bando de moleque num buraco e deixar ele um tempo. Não que seja um buraco no Palmeiras, tá? Que eu sei que o Palmeiras é um pouco melhor. Sei que tem outros clubes que são um buraco. E aí a gente não vou citar nome nenhum pra evitar processo. Mas você pode ter 15, 20 moleque, sem educação, sem isso tudo, sem nada. Porque se você vender um, cara, tu tá feito. Olha quanto que o Palmeiras ganhou. Vendendo o Hendrick, vendendo o Estevão, vendendo todo mundo que vendeu. O Palmeiras ganhou muito dinheiro. Muito dinheiro. E é uma máquina você vender jogador muito novo hoje. Ó, antes de continuar esse vídeo daqui, quero dar um recadinho que estamos chegando nas últimas unidades do nosso boné Estou Cansado Chefe. Se você ainda não adquiriu o seu, dá uma olhada no link, vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado, que comprando o nosso boné, você também ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo por aqui. E não esquece também de curtir, compartilhar e se inscrever aqui nesse canal. De volta pro corte. E aí, a gente entra num segundo problema. E esse eu considero um problema de gente grande, um problema de verdade. É um problema que ele é complicado real. Como é que vocês acham que é o suporte emocional, psicológico e intelectual de um jogador de 15, 16 anos num desses times que tá longe do pai, que tá longe da mãe, que tá longe da família, que não tem um referencial do que é certo, do que é errado? Como vocês acham que fica um moleque que vai crescer sem ter a mãe pra ensinar o que é tarefa doméstica, o que é respeito com uma mulher, o que é... Ele cresce num ambiente extremamente tóxico. Ponto. Tanto que a gente vê um jogador que, sei lá, gosta de rock, um jogador que gosta de skate, um jogador que faz uma coisa um pouquinho diferente, que nem é um Scarpa, ele é um alien. Ele é ostracizado dentro do elenco. Porque pra ele é bizarro. Porque ali tem 2 grupos dentro do time de futebol. É o putanheiro,
do pagode, do sertanejo, ou o evangélico. Ele tem essas duas opções. E pro time de futebol, tanto faz como tanto fez se esse moleque vai dar certo, se vai dar errado, se deu bom, se não deu bom. Se o moleque der muita sorte, se for um Hendrick da vida, o time ainda banca a mãe e o pai dele vir morar com ele. Se não, esquece. Esquece. Esse moleque vai estar jogado lá. E aí a gente pode entrar numa parada que acontece. Desculpa, gente, acontece muito. Tá? Tem muito abuso sexual dentro de time. Muito abuso. Muito abuso físico. Muito abuso moral. Muito caso. É exatamente isso, mano. O Reginaldo. Muito caso de assédio. Muita coisa que o moleque, ele aceita e ele não vai falar nada porque ele vai falar pra quem? E outra. Se você é um moleque num time de base, torcendo pra ter destaque, torcendo pra ser vendido, torcendo pra ser mandado pra um outro time grande, você, me ouve, você teria coragem, você com 13 anos, você tá pagando as contas da sua família às vezes, primeira vez que sua família tá ganhando dinheirinho, você denunciaria, sabendo que você pode sofrer algum tipo de retaliação, e você pode tirar o dinheiro que tá pagando a conta do seu pai e da sua mãe, que tá ajudando seu pai e sua mãe, e que você pode acabar com sua carreira, pode acabar não sendo mandado pra um time certo, ou pode acabar pegando, sendo ostracizado pelos times. Então assim, isso daí é uma coisa super pesada, muito pesada dos moleque, e que eles lidam com isso. Ó, abuso a rodo na base, a única chance que os caras têm na chance é tipo tirar a família miséria, exatamente. E é menos de 1% que cresce. É menos que 1% que cresce. Então a gente tá falando, tipo assim, de uma rapaziada de que, mano, que não vai ter a chance. Essa rapaziada, assim, talvez ela vá pra uma série B. Talvez ela vá ter que ganhar, assim, um dinheirinho bem menor. Não, o Menzinho falou sobre o abuso que sofreu na categoria de base. Assim, o cara vai ter que sofrer com tudo quanto é tipo de coisa. Torcer pra ter um empresário. E o empresário, muitas vezes, ele é... Pô, quantos moleques desse daí não vem de um contexto meio luva de pedreiro, assim? Que o pai do moleque nunca leu um contrato na vida. O pai do moleque nunca assinou... Pô, nunca assinou um nome direito num documento. E aí tu vai pedir pro cara, porra, assinar um contrato que tá dando o direito do seu filho ir pra Londres. Isso é muita sorte, né? É só olhar o que aconteceu com o Flamengo depois do acidente do Ninho do Urubu, né? Pra esses caras é só commodity. Entendeu? Série B ainda ganha bem. Série C pra baixo. Porra, imagina. E aí esse moleque cresceu sem ter estudo. Esse moleque cresceu num contexto, né? Completamente que ele não tem possibilidade de ascensão pra outra coisa. E às vezes o cara vai até 22 anos, 23... Pô, sem ter nenhuma formação, e com 23 anos você fala assim, ó, não queremos mais você. Cara, o Fred dos Impedidos foi um pouco disso, né? O que você faz? E aí você vai pra onde? Você vai trabalhar com o quê? Vai fazer o quê? Tu já renegou a vida, tá longe da família, né? Foi completamente iludido com aquele sonho. E aí, dentro desse mesmo contexto, né, a gente precisa entender, e que não é de se espantar, o nível intelectual, cognitivo, de caráter que tem alguns jogadores, porque eles crescem num contexto completamente moiado. Pensa os papos que não deve rolar com dentro de um vestiário de futebol sobre mulher, sobre dinheiro, sabe? O que esses caras vão fazer, tipo... O que você acha? Qual que é o senso formado dessa galera? Ou até mesmo do que fazer com a própria grana... Ou até mesmo do lugar de privilégio que tem caso ganhe dinheiro. Porque assim, existe esse rolê do cara que ele vai e ganha grana. E mano, pra esse cara daí, ele, pô, é Deus, né? É Deus, ele pode fazer o que ele quiser e, pô, ninguém impede ele, mano. Ninguém mais mexe com ele, sabe? Tipo, esse cara daí, ele tá num lugar, as traições do Neymar. Pô, mas lógico, imagina. O cara se sente sabe, o cara fala assim, pô, eu venci, porra. Sacou? Eu ganhei, eu banquei minha família, olha tudo que eu passei. E assim, por que você vai me cobrar de alguma coisa? Não tem jeito de me cobrar nada. Sabe? E aí é isso, assim, por isso que você vê uma rapaziada que ela é muito mal esclarecida de várias ideias. O Robinho e o Dani Alves é isso, né?
O modelo dos Estados Unidos, com o esporte, ele é legal, mas assim, o golpe do William Bigode no Scarpa é exatamente isso, assim. Olha que o Scarpa, mano, ele era um cara um pouquinho mais elucidado. Mas assim, é um cara que ele, tipo assim, achava que ia ganhar tanto dinheiro, a ponto que, mano, não ia dar nada. Dentro do esporte dos Estados Unidos, tem uma parada que rola que eu acho que é importante falar. Que é assim, existem ainda várias polêmicas, tá? Tem um documentário famoso da Netflix, bem famoso. Deixa eu ver aqui, documentário... Netflix... que chama The Hunting Ground. Não tá na Netflix, tá na Apple Plus. Esse documentário, se eu não me engano, acho que ele foi pro Oscar. Esse documentário, ele é meio pesadinho, tá? Bem pesado, aliás. É da Netflix, acho. É isso mesmo. Que mostra como as faculdades encobrem caso de estupro nos Estados Unidos. Esse daqui é punk, esse documentário. E mostra como tem vários casos de fraternidade, vários casos de esportistas, de atletas envolvidos em casos de estupro e que foram draftados e que foram pra NFL, que foram pra NBA e, mano, não deu nada. Sacou? Não deu nada. Então isso daqui realmente é punk. É punk. Um bagulho meio pesado. Porém, né, tirando isso daí, eu já ouvi histórias, eu já conheci pessoas, né, teve um cara que trabalhava comigo na RBS anos atrás, que ele inclusive falou que ele tinha feito faculdade por causa da corrida, né, ele corria, ganhou uma bolsa pra correr, correu na faculdade, né, ele nunca tinha o coeficiente pra ser atleta olímpico, mas ele era um excelente corredor, né, então ele tava sempre disputando, pegava uma medalha ali, outra ali e tal, mas nada de absurdo. Ele se ligou que não ia ser um grande corredor, mas era bom o suficiente pra conseguir uma bolsa, conseguiu a bolsa, se formou, né? E aí, ele foi viver da carreira dele e o corrida pagou a faculdade dele que os pais dele não conseguiram pagar. Então isso é relativamente comum, tá? Conheço mais de uma pessoa que passou por isso, tem outras histórias disso também, das vezes o cara conseguiu uma bolsa do esporte, ele sabe que ele não vai viver do esporte, né? E ele acaba passando por isso, né? Não é à toa que tem tanto atleta olímpico que a gente vê, boa parte deles estão em faculdades, estão em universidades, estão estudando, e boa parte dos esportes dali também a gente sabe que, porra, não são esportes que vão sustentar a carreira, né? Nem todo mundo vai ser uma... Qual é o nome da moça? A Simone Biles, né? Nem todo mundo vai ser uma Simone Biles que vai conseguir pagar todas as contas. Então, pô, tem uma ou outra atleta ali que, pô, ela vai ganhar uma grana, ela vai conseguir fazer, mas, pô, ela faz a faculdade, ela faz uma outra coisa, junta, então é bem comum, né? Eu acho melhor do que o modelo brasileiro, né? O modelo brasileiro hoje, nosso olha que bizarro. Você é um moleque, você entrou pra um time de base, você sequer vai terminar um ensino médio, e se der certo, deu. Você não vai saber fazer uma conta. E não é à toa que a gente tem tanto jogador de futebol que quebra, que toma golpe, que falha. É uma tristeza, né? É uma tristeza, né? Serena Williams, se eu não me engano, não fez faculdade, tá? Se eu não me engano. Mas é uma tristeza ver isso, né? E o problema do Brasil é esse, né? Aqui é só futebol, né? Então a gente trata o futebol como sendo uma casta superior, um outro rolê. O futebol tá acima da sociedade, às vezes, assim. É um bagulho meio bizarro como o futebol é tratado no Brasil. E aí a gente não entende porque quando não dá certo, a rapaziada fica tão zoada das ideias assim, né? Meio bizarro. Fora que aqui é a base do próprio clube. Pô, aqui... Cara, você acha que o clube tá preocupado com o atleta vai ser alfabetizado ou se ele vai ser vendido? É só você fazer essa conta. O que ele quer? Criança alfabetizada ou criança vendida trazendo 1 milhão? É o Bruno Henrique. Recentemente a gente falou sobre o estado que está a vida dos professores no Brasil, né? E aqui eu quero mostrar um ataque recente que os professores sofreram. E é uma parada que pra mim é muito, muito maluca. Olha esse vídeo daqui e vamos prestar atenção que isso aqui é uma loucura e é isso aqui que o professor precisa passar hoje. Vambora.
Visto um monte de professor colocando vídeo pornográfico dentro de sala de aula. Quem tem filho sabe da gravidade dessa denúncia e é por isso que eu quero descobrir quem são esses professores e quais são essas escolas. E como eu tô aqui em Brasília, eu tomei a liberdade de ir até o gabinete do deputado federal Nicolas Ferreira para conversar com ele sobre essas denúncias. A minha intenção é pegar as provas e saber quais são os professores e quais são as escolas que estão sendo exibidas esses filmes pornográficos dentro das aulas. Chegamos aqui direto no gabinete dele, a gente vai conversar com ele, ou com algum assessor dele, né, que possa passar essa informação pra gente, ou alguma prova sobre isso, qual que é a escola que tá passando. E no perfil do Twitter dele, tinha ali os links do que ele tava falando. Mas eu vou te passar o contato da nossa assessora de imprensa, aí você conversa com ela. Maravilha, perfeito. Bom? Pois é, pessoal, o assessor dele comentou que essas provas estão no Twitter. Eu acessei o Twitter e eu peguei essa matéria que vocês estão vendo aí. Nesse caso, essa matéria... Ó. Achou? Ah, peraí. Olha que absurdo. Isso daí o vídeo já tinha circulado em um monte de grupo do WhatsApp, um monte de grupo de sua avó, separou, ó, os professores, olha isso tudo que é. E aí você vê o link e fala aqui, ó. Filme com cenas de sexo é exibido a alunos da escola estadual durante mostra do cinema. Você falou, olha aí a denúncia. Vamos ver. Fala sobre a 14ª Mostra de Cinema, que aconteceu em Amapá, uma mostra de cinema e um festival que foi exibido fora do ambiente escolar. No caso, não foram professores que exibiram e também não foi em uma sala de aula. Eu insisti com a assessora dele para pegar mais provas, ela ficou de me passar um áudio do Nicolas Ferreira explicando essas denúncias e a gente está aberto. Até o momento, até a divulgação desse vídeo, eles não me passaram, mas a gente continua à disposição e assim que ele me passar, eu prometo para vocês que eu vou divulgar aqui. E fica o aviso para você também. Se você que está assistindo, se você tem alguma informação, se você viu algum desses filmes na sala de aula, por favor, manda uma mensagem para a gente que a gente está à disposição para cobrir esse tipo de situação. Um abraço e até o próximo vídeo. A gente tem visto um monte de professor colocando vídeo pornográfico dentro de sala de aula. Quem tem filho... Um monte de professor colocando vídeo pornográfico na sala de aula. A gente tem visto um monte de professor colocando vídeo pornográfico na sala de aula. Olha isso. Olha a acusação que ele faz. Olha o problema que isso cria. Olha o ódio que isso cria contra o professor. A cobrança que isso cria. E aí você vai ver, era uma mostra de cinema que não foi passado na sala de aula, não foi passado por professor, não foi passado por alunos. E essa que é a parada desesperadora que acontece hoje, porque o professor, ele sofre de se tornar um espantalho. E assim, não vamos falar aqui... Ed, quer dizer que não existem professores que façam merda? Existe um monte de professor que faz merda. Do mesmo jeito que existe um monte de político que faz merda. Mas se você odiasse tanto os políticos como você odeia os professores e cobrasse deles o quanto cobra, talvez a coisa funcionasse diferente, né? Mas não. Agora sim, a gente tem diversos profissionais que eles têm problema, que funcionam e tudo mais, e aí a gente vai pegar uma classe, a gente cria um espantalho dessa classe, e aí automaticamente o cara pega e fala assim, todo professor é comunista e é doutrinador. Todo professor é não sei o quê. E ao passo de começar a gerar um ódio, assim, peraí, toda a unidade de professor é isso? E aí você pega uma notícia completamente maluca, falsa, né? Ou que é completamente distorcida e fala aí, ó, os professores fazendo doutrinação aqui de sexo e tal. Pô, peraí. Você discute a coisa no campo das ideias, ou às vezes assim, porque na minha época era, por exemplo, na sua época, mas é hoje em dia assim, onde você era que funcionava, mas funcionava. Ó, meu pai já acha que todos os professores são de esquerda comunista, imagina ver isso. Pô, mano. E é uma parada, você tem professores, pô, olha que loucura. As pessoas não sabem como é que é o ambiente pra você se tornar professor. Pô, você tem que fazer licenciatura, você tem que fazer, tem que ser formado. Então você acha que o cara que se formou numa faculdade de matemática, de física, de ciências, o cara vai e ele vai ser, porra... Ele é de esquerda, necessariamente? Todos os professores são de esquerda? Todos, 100%. E todos são militantes, e todos são militantes iguais. Porque dentro da própria esquerda já é uma loucura. Agora você fala que toda esquerda é igual, toda esquerda é ruim, toda é doutrinado. E o que é doutrinação? Como é que seu professor de matemática tá doutrinando teu filho? Veja bem, ó, esse 2 aqui é vermelhinho, hein? Pega a canetinha vermelha e grifa, tal. Se você gosta de camisa de time, você tem que conhecer a Atrox, loja que vende camisas originais das mais antigas até as mais recentes, como essa maravilhosa aqui do Real Madrid de 2004 e 2005, do Zidane. Pô, que é
incrível essa camisa daqui. Eles têm camisas de time, seleção, todos os artigos originais de colecionador. Você pode comprar através do site ou ir na loja física deles, que fica na Rua Augusta, número 1371. Tem também o cupom EDCastro10, onde você tem desconto nas suas compras no site dos caras. Gosta de camisa de time? Dá uma olhada no trabalho da Trox. O que eu vejo é que a direita, no geral, tem um certo ressentimento dos professores, pois em ambientes universitários as vozes mais engajadas são da galera de humanas, que em parte são de esquerda. E também é difícil, vai pra uma poli. Tu vai, e qual faculdade? Vai pra uma GV. Pô, eu estudei na PUC. A PUC era claramente uma faculdade que tinha uma divisão política. As pessoas acham que a PUC é literalmente... A PUC era literalmente uma faculdade que tem esse viés de política de esquerda, mas se você entrar lá, você vai ver que tem uma separação lá dentro. Vai falar com a galera de ADM, vai falar com a galera da FEA, vai falar com a galera de direito. A galera de direito não se identifica com o resto da galera. Existe uma divisão. Então, peraí, é claramente um ambiente de esquerda. Entendeu? E aí tu pega... Olha que loucura. Tu pega um professor que tá num ambiente sucatizado, completamente sucateado. Nossa, tá terrível no ensino público. O cara tá ganhando pouco, com muito aluno na sala de aula pra cuidar. Hoje, atendendo aluno com necessidade especial, com um monte de coisa. Você tem que lidar assim com... Cara... com alunos que tem específico, então um cara que tá com fome, o cara que não comeu direito, o cara que tá com uma... O cara que tá lidando com vários problemas, né? Vários problemas. Além de ter que alfabetizar. Entendeu? Além de ter que alfabetizar a porra da criança. E além disso, você tem que lidar com o fato de que o humano tá te atacando e tá aí falando que você tá doutrinando e tá exibindo um filme pornográfico na sala de aula. Pô, quando você vai entrar em questão, por exemplo, de educação sexual, você não sabe o que é o terror. Gente, vamos lá, a gente tá falando de um país que a gente tem, apesar da natalidade estar caindo, a gente tem um índice de adolescentes grávidas altíssimas no Brasil. A gente tem um problema gigantesco de saúde, a gente tem um problema gigantesco de... A gente tava com um problema de sífilis até uns 7 anos atrás, a gente tá com um monte de coisa, né? Um monte de coisa pra lidar. E a gente sabe o problema que é a sexualidade. E você não sabe o terror que é pra um professor, e eu sei, porque vários professores vieram falar comigo, principalmente por causa do meu canal no YouTube, o terror que é pro professor falar assim, cara, o tema de educação sexual na sala de aula, irmão, é tipo um campo minado. Tu pisa no campo educação sexual, automaticamente teu emprego tá em risco. Automaticamente seu emprego tá em risco. Porque se você falar... Se tem um aluno ali que ele é gay e você falar sobre sexo gay, como é que é? De gênero lá. Tá falando aqui, ó, coisa de gênero. Ah, tá aí, ó, tá doutrinando a criança a dar o cu. Pô, caralho, né? Então, como é que eu vou contemplar o meu aluno... Como é que eu vou contemplar o aluno que tem uma dúvida genuína? Não pode. Se tu falar um pouquinho a mais ali sei lá, de sexualidade, automaticamente vai falar, tá ensinando as crianças a transar! Porra, tá ligado? Tô ensinando as crianças aqui a sexualidade porque elas têm esse interesse, elas têm essa vontade, existe essa busca. Ela vai buscar aonde isso? Né? Então não pode. Se for falar com a criança um pouco mais cedo sobre o abuso, de novo, a sexualização da criança, cara, é uma bomba relógio pra esse professor. Aí vem o Nicolas, joga essa daí, porque é conveniente, isso apela, né, para uma claque, isso apela para um público que já tem esse espantalho do professor criado, e isso reverbera, né? A estratégia de redes sociais hoje do político, gente, é uma parada que é muito importante a gente entender. O político, ele não fala mais o que ele pensa, o que ele quer, o que ele tem de plano. O político, ele fala o que você acha que você quer ouvir. Então você não vai ver ele falando, pô, existem professores sérios, existem professores engajados, esses professores sérios e engajados, eles devem ser valorizados, a gente precisa criar um ambiente de ensino onde o professor tenha liberdade de cátedra para dar uma boa aula, precisamos criar um ambiente onde o aluno esteja bem nutrido, bem recepcionado, esteja tranquilo, coma, preste atenção, um ambiente de ordem, a gente precisa ter mais policiamento nas escolas, a gente precisa ter escolas com mais estrutura, precisa que os alunos da periferia consigam chegar na escola e voltar à escola, tenham acesso a ir e vir, sem que eles precisem largar a escola para trabalhar. A gente precisa criar tudo isso pra gente poder ter um nível de boa educação no Brasil, pra melhorar nosso índice de alfabetização, de interpretação de texto, o que melhora a produtividade, qualidade de trabalho, industrialização no país. Porra, tenta falar isso daí. Difícil.
Os professores estão exibindo filme pornô nas escolas, isso é um absurdo, e quando eu for eleito eu vou proibir todos os professores. Pô, caralho. É isso, eu não quero filme pornô na escola do meu aluno, voto nele. É muito fácil. É muito fácil tu criar uma proposta rasa, rasteira, baixa, que resolva um problema que esse problema existe. É a mamadeira de piroca. A mamadeira de piroca existe. Não, mas eu não quero que exista. Então se eu não quero que exista, eu tenho que votar em alguém que vai combater isso daí. Mas nem existe. Sacou? É o duplo pensar. Você tá resolvendo um problema que não existe com um problema que o próprio cara trouxe pra você. É tipo eu virar pra você, gente, vocês sabiam que em grupo de Red Pill a galera faz roda de punheta, enfia um dedo no cu do outro? Juntou um monte de Red Pill, tá um batendo no pedaço e enfia no cu do outro. Aqui, ó, tá ordenhando aqui enquanto tá botando fio terra aqui, ó. No meu grupo ninguém faz isso, tá? Inclusive proibimos aqui a bronheta e o fio terra aqui, ó. Tá liberado, pode vir aqui tranquilo, pode vir sem calça que ninguém vai fazer isso. Você fala, pô, meu Deus. Isso é um problema que não existe. Sacou? Isso é um problema que não existe. Só que o problema ele é altamente capitalizável. Você gerar problemas que não existem e capitalizar em cima deles. Ou às vezes, você pegar uma unidade de problema, sacou? Que, pô, aí eu posso entrar no quesito banheiro trans. Ah, é um absurdo banheiro trans. Caralho. Esses dias eu estive num... Que evento que eu tava? Cara, eu tava num evento muito grande esses dias. The Town. Festival The Town. O The Town, o banheiro não tinha gênero. Era um banheiro. Entrava homem, entrava mulher. Num banheiro. O The Town, festival de música. Extremamente organizado. E tinha lugares que tinham banheiros femininos, lugares que tinham banheiro masculinos, e tinha um lugar que tinha um banheiro que só entrava lá e, mano, ia tal, cara, funcionando plenamente. Pô, aquilo ali pra aparecer um político virar e falar assim, que olha o banheiro trans do The Town, que absurdo, tal, isso é um problema. Cara, não teve, pelo menos enquanto eu estava lá, zero de problema, com segurança, tudo acontecendo, as pessoas iam mijar, cagar, lavar a mão e ir embora, pau. Mas de novo, isso é altamente capitalizável, entendeu? Altamente capitalizável. E isso é um problema, né? É um problema gigantesco, onde, cara, assim, cada um entrava na sua cabine. Pô, você entrava na cabine e ia embora. Não é que você entrava lá, tava Pablo Vittar, né, olhando pra você, falando assim, e aí? E aí? Número 1, número 2, aí! Né? Não era isso, velho. Sabe? A Pablo Vittar não tá ali do lado do mictório, assim, ó, olhando, falando assim, e aí? Bota pra fora, vamos ver se tem mais de 10. Não, porra. Cabine única. Tu entra lá, só cabine entrava e saía, porra. E fui com minha noiva, e tinha várias pessoas com suas esposas e tudo mais, cada um usava e acabou. Enfim, é isso, é o não problema, entendeu? É o não problema. Isso daí, esse papo do... Não pode a Pablo Vittar do lado do mictório aqui, ó. Tira o parabéns, tira o parabunda, tira o parabéns, ai! Que é muito fácil manipular, porque isso entra num lugar teu muito raivoso, né? Não quero a Pablo Vittar olhando pra minha pica, vou votar no Nicolas, caralho. Sabe? Né? Vou votar no Nicolas agora. Pô, e aí essa aqui é... Amor, me pegou, deixa eu pegar aqui também. Pegar essa minha aqui, ó. Só que, mano, esse tipo de discurso que elege essa rapaziada, tá ligado? Isso é a parada que elege essa rapaziada muito fácil, né? Essa do professor... Gente, isso aqui pra mim é um absurdo. Porque assim, não é que ele tá falando que tem um... Ó, tem uma unidade de professor, pegamos esse um professor... Não, mano, olha isso. Essa frase... Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí, ó. Sobre uma denúncia de um deputado federal... Professor colocando vídeo pornográfico dentro de sala de aula. Quem tem filho sabe da... Tem um monte de professor colocando vídeo pornográfico dentro de sala de aula. Olha essa acusação. Tem um monte de professor. Um monte. Um monte. Um monte. Um monte. Um monte é muita gente. Um monte é organizado. Entendeu? Um monte... Peraí, então tem um monte. Tem uma lista. Né? E teve até continuação no vídeo. E esse vídeo sobre uma denúncia de um deputado federal em relação aos professores em sala de aula. A gente tem visto um monte de professor colocando vídeo pornográfico.
sala de aula. Recebi muitas mensagens de professores que se sentiram caluniados, prejudicados devido a essa declaração. Procurei a assessoria desse deputado, eles ficaram de me passar uma resposta, de passar um áudio com essas provas, e eles ainda não me passaram. E caso essas provas não cheguem, eu já tenho um modelo pronto de representação contra esse deputado para ser protocolado na Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados. Se você é professor, se você pertence a algum sindicato, se você se sentiu caluniado, se você se sentiu prejudicado por essas declarações, eu conto com a sua ajuda para poder assinar também essa representação que será protocolada na semana que vem. Lembrando, pessoal, esse tipo de ação não é porque o Nicolas é de direita, porque ele é de esquerda. Esse tipo de ação ele deve ser feita contra qualquer deputado que mentir em relação ao povo brasileiro. Então, deputados de esquerda, deputados de direita, deputados de centro, que levantam essas afirmações caluniosas contra cidadãos brasileiros, eles devem pagar por isso. E se você tem informação de mais alguém que tem levantado essas calúnias contra o povo brasileiro, vocês podem me escrever também, que eu faço questão de apurar essas denúncias. Fechando mais esse vídeo aí com vocês, um abraço e até o próximo vídeo. É isso, mano. É isso. É um bagulho, tipo assim, pô, tu joga um bagulho, isso é claramente a criação do espantalho. Tu joga uma parada no alto, e aí é isso. E capitaliza em cima disso. Acabou. Você generaliza em cima de uma parada e vai embora nisso. É uma doideira. Sabe? Esse é o nível do debate político que a gente tem hoje, sabe? E esse é o tipo de ataque que o professor sofre. E as pessoas caem, tá? E as pessoas caem. As pessoas vão voando nisso. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontece no canal Edson Castro Oficial. Todos os domingos às 9h30 da noite, todas as terças às 10 da manhã. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. E é nóis. Valeu!